Beleza? Boa, galera, belezinha? O Wellington aqui falando com vocês, aqui no Plasticast, o nosso podcast que vai falar sobre reciclagem de plástico. A gente já tá aí com os conteúdos gravados. Hoje a gente tem aqui o imenso prazer de estar trocando uma ideia com esse meu parceiro aqui, Alex. Pô, Atitude legal. Recicla. Seja bem-vindo, Alex. Beleza, meu parceiro? Como é que você tá? Pô, beleza, bom dia, né? Bom dia pra nós. Um privilégio, uma honra, né? Poder estar aqui compartilhando aí um pouco das nossas experiências aí enquanto catador. Isso aí, fica à vontade. E uma honra ter essa oportunidade de falar a respeito do nosso universo cotidiano ali, porque às vezes falta esse lugar de fala, esse espaço, assim. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Aqui é o quê? Um ano que a gente tá trocando ideia lá no Instagram, depois a gente foi pro Zap, fomos conversando um bom tempo lá, até a gente começar a alinhar o dia de vir aqui pra trocar uma ideia. Porque eu viajo bastante, né, nessa correria de viagem, você faz sua correria também. Aí fica difícil de alinhar, mas aí tamo aí junto. Vamos trocar uma ideia, essas experiências nossas na nossa área de reciclagem aí. Legal. Mais ou menos isso aí, né? Um ano que a gente tá alinhando as agendas, né? Como você falou, viaja bastante. Acho que quando eu conheci lá o seu canal, eu fiquei bastante... Falou, cara doido, mano. Onde não. esse cara tá? Primeiro você falou, esse cara é maluco, como o cara sai? E bastante contente porque era uma linguagem fácil de entender por um tema bastante complexo e com várias quantidades de plástico, um universo quase que infinito de possibilidade. Então me chamou bastante a atenção. Essa conversão de linguagem técnica para uma linguagem mais popular, para quem tipo que tá iniciando ou para quem não conhece tanto o plástico assim. Isso. Que a gente vive na era do plástico. A gente tava conversando até outro dia, a gente tá na era do plástico aí. E você tá na área da reciclagem há quantos anos, mais ou menos? Conta. Eu queria só entender aquela passagem tua. Que você falou que você trabalhou Eu trabalhei uma época no grupo Pão de Açúcar, né? Tal, comecei lá, trabalhando com carteira assinada, meu primeiro emprego. Aí depois, lá pelos idos de 2000 e 2003, 2005, aconteceram alguns episódios na minha vida, assim, que foi me levando pro lado da reciclagem e essa luta pela sobrevivência. E aí começou mais ou menos entre 2003 e 2005, assim, foi o período que eu comecei. Mas aí, quando você começou, você não faz a mesma coisa que você faz hoje. Hoje hoje você, pelo que eu vi lá, você é tipo um gerenciador de resíduo sólido. Orgânico, eu não sei se você mexe com alguma coisa orgânica. Porque eu acho que eu vi um vídeo seu que você foi num shopping lá, cara, que a área de cima dele era toda, não sei se era uma horta que tinha, não sei. Isso. Aí eu não sei se os caras faziam compostagem lá e tal. Falei, porra, onde o Alex foi parar? Que algo interessante. Você joga no canal, na sua página lá do Instagram lá, cara, é interessante demais aquela caminhada que você faz com a carroça elétrica, que você vai falar pra nós vou falar dessa carroça máquina, elétrica. Aonde você vai parar, você acaba fazendo um gerenciamento, cara. E assim, você deveria receber aquele selinho verde, né? Você não polui. Porque tanto a carroça que você usa lá, que não é elétrica quanto elétrica, elas não poluem. O problema da elétrica, a gente vai falar sobre o tema, é que tem bateria depois, aquela coisa. O que vai acontecer com o descarte daquela bateria e tal. Sim. Como que principalmente essa carroça elétrica chegou pra você? Porque eu vi lá os seus conteúdos. Mano, é da hora aquilo que você faz. Você gerencia resíduo sólido. Não tem pra onde correr. Você tá fazendo gerenciamento. É lógico que é na área da reciclagem. Então, é como se você fosse... Essas empresas fazem gerenciamento de resíduo depois daquela... Política Nacional, né? De resíduo sólido. Acho que de 2009, não lembro. 2010, 2009, por aí. E você tá fazendo aquilo ali, mano, na carreira solo, sozinho ali, com fé e coragem, com a sua carroça. Agora você tá com uma elétrica, que você tá chique pra caramba. Você tá gourmetizando a reciclagem, os catadores estão reciclando. Como que chegou pra você essa carroça elétrica aí? Pô, uma longa trajetória, né? Como você bem mencionou. Lá no comecinho, assim como a grande maioria, né, de nós catadores, a luta pela sobrevivência falava mais alto, né? Num dado momento ali da vida eu me vi sem ter praticamente o que comer, né? Você chegou numa fase assim? Cheguei num momento bem difícil e complicado. E a carroça, eu costumo falar, já falei em uma outra ocasião, que ela me fez ver o sol, né, cara, sabe? Fez ver o quê? Fez ver o sol, ela me trouxe a esperança de volta. Então ela me resgatou e eu comecei pela sobrevivência. Uma carroça do ferro velho, que eu pegava emprestada, a carroça não era minha, que nem eu já comentei contigo.
E aí, geralmente dá um problema danado essas carroças. Ah, nem fala, porque é muito rudimentar, né, meu? É ferro sobre ferro, você tem que passar uma graxa ali. A gente fala que é a roda de jirico, né? Que essa é muito comum nas obras, né? Nos anos 90 aí, usar esse tipo de carrinho pra fazer pra levar as coisas dentro da obra. Ali. E a gente, catador, né? A galera ali adaptava, colocava as carroças até antes, lá nas caixas de geladeira. Isso, tal. Você chegou a pegar essa fase da caixa de geladeira que era de ferro? Era de uma chapa de ferro e tal. Você chegou a ter essa daí também? Na verdade, meu pai, né, que partiu pro outro plano aí, ele tinha uma carroça dessa. Então, logo quando eu comecei, às vezes eu pegava emprestada do meu pai, que já trabalhava, né, com já vem você já tinha uma histórico na família, certo. Né? E aí pegava essa carroça emprestada, pegava do ferro velho. Só que aconteciam alguns problemas assim nesse meio de caminho, que eu comecei a descobrir que alguns materiais eles tinham um valor um tanto quanto maior que o ferro velho me pagava. E pelo fato de você às vezes pegar a carroça emprestada no ferro velho, você cria meio que um vínculo ali quase que invisível, né, que de obrigatoriedade. É como se você tivesse que vender naquele lugar. Aí eu falei, não, por que eu não faço uma carroça pra mim, né? Foi um sonho. Aí eu comecei, falei, não, vou fazer uma carroça. O livre mercado. Aí comecei, fiz a minha carroça tal, e fui ali trabalhando com a reciclagem e eventualmente fazendo alguns trabalhos paralelos, tal, assim. Foi onde que o começo da minha trajetória com a reciclagem foi esse aí. Tipo, de uma maneira geral, né? E aí, pra chegar na carroça elétrica, tem toda uma trajetória que ela tem, acho que um pouco até de equivalência, assim, quando eu te conheci, porque foi através da internet que eu conheci o projeto do Pimp My Carroça e do Cata Aqui, que é um projeto, assim, cara, maravilhoso pra quem trabalha nessa área, nós catadores, porque ele dá visibilidade, assim como você tá fazendo, né, abrindo espaço e tal, ele dá visibilidade para essa figura que é aqui o catador que tá ali no dia a dia, no sol, na chuva, no frio, que, cara, muitas vezes mais que o próprio peso ali da carga que a gente carrega, é o peso do estigma ali, às vezes do preconceito. Pô, bastante, hein? Mas aí, graças a essas iniciativas, assim como a sua, desses projetos, isso tá mudando e estamos conseguindo... É porque as pessoas... que parece que o catador ele é invisível, né? Isso. Ele pelo menos na minha opinião, o catador... Eu comentei com as meninas que vieram aqui uma vez aqui. Pra mim, ele é o principal dente da engrenagem da reciclagem. Pra mim é o principal. E tipo, é o mais discriminado, o mais desvalorizado, que sofre mais... E quando o pessoal fala assim, o catador pegou na rua, ele pegou de graça, ele é o que ganha mais. Porque nós já conversamos sobre isso daí. Mano, você fica assim e fala, cara, de onde que esse cara tirou essa ideia de que o catador é o que ganha mais? Porque ele pega de graça na rua e, tipo, a energia dele, a caminhada, o rolê, tudo, o tempo. Que tá abrindo o que ele tá passando ali pra pegar aquela sucata na rua ali, e os caras falando, porra, catador é o que lucra mais. Porque ele não investe nada... E vai vender lá no ferro velho lá, papelão, latinha, plástico, cobre, alumínio, essas coisas e tem uma margem de lucro excelente. Né? Pô, mas os caras não colocam que os caras andam pra caramba, sol, chuva, toma buzinada, acidente, o risco de acidente nas vias, né? Nas ruas, nas avenidas. Porra, você já ouviu muito isso daí? Cara, eu já ouvi bastante, tudo, né? Já ouvi bastante, né? E essa invisibilidade que você fala, ela é presente, assim, em vários contextos, assim, porque 90% do que chega até as indústrias, ele passa pela mão dos catadores, sejam avulso como eu, autônomos, né? Porque eu sou um catador autônomo, que nem você falou, que faço essa prestação de serviço. E as pessoas ainda têm um olhar muito que, ele transfere a responsabilidade do resíduo que ele gera ali pra gente, eu tô ajudando. E muitas vezes ele está transferindo uma responsabilidade, porque às vezes são materiais complexos, ou que às vezes, se você for pôr na ponta do lápis, às vezes, né, não vale, você não consegue o dinheiro de uma refeição. Então tem muita dificuldade assim, nesse caminho, mas eu me considero assim, privilegiado e com sorte e tudo, porque eu consegui encontrar pessoas boas na minha jornada, né, que me ajudaram positivamente, fortalecendo com uma água gelada, com uma alimentação e tal.
Então isso te motiva, assim, eu tenho tido bastante sorte nesse sentido. Mas em contrapartida já tive, assim, bastante experiências também que não foram muito agradáveis, que nem você falou. Buzinada, palavrão, achar que por conta da dinâmica da cidade a gente atrapalha o trânsito, sendo que o trânsito somos nós, né, cara? Todo se não fosse bicicleta. o catador, o trânsito, a sujeira na rua, se não fosse o catador, não, deveria agradecer. E, tipo, passa desapercebido isso daí, a olhar da população. Então, você passa poucas e boas, assim. Mas eu tento, acho que como uma característica minha, levar mais as lembranças positivas, os aspectos positivos. Quem tá querendo somar, né? Fica do teu lado quem quer somar. É verdade, porque se você ficar só pensando ali nos aspectos negativos, às vezes você desanima, né? Tá. Eu lembro que você comentou, você estava falando sobre o catador, que você é diferente porque, além de você coletar na rua para fazer a venda, você faz a triagem, tudo lá, você ainda faz aquele negócio do entulho, você ainda recolhe o entulho, você consegue levar lá no Botafora não, no Ecoponto. Isso. E você consegue fazer esse desenrolo todo. É só você que faz ali, cara? Tem mais gente que faz esse mesmo trampo que você ou só você ali? Porque eu não... Fala a verdade, cara, onde eu moro eu não vejo o catador fazendo esse tipo de trabalho aí, não. Catador não, eu vejo o pessoal com aqueles carros cortados atrás, que vão lá e recolhem entulho. Acho que eles levam também no Ecoponto mais próximo e tal. Só você que faz isso aqui. Como que você que desenvolveu essa ideia ali de... Já, assim, já é uma de longa data, assim, a construção dos ecopontos facilitou bastante. Então, eu tenho alguns outros amigos, assim, que a gente faz com a carroça tradicional antes de eu ter a elétrica. Eu botava ali naquela arroz e feijão mesmo, botava na perna e vamos que vamos. E aí tem alguns outros amigos que fazem. O grande lance que você falou, e é uma realidade, né? Que a pessoa que faz a contratação desse serviço, ela já está mais predisposta a te pagar ali quase que de imediato, porque ela sabe que ela está se transferindo, está se livrando de um problema, né? Que é o entulho que está ali, porque ela está fazendo uma obra. E ela... paga. E aí, muitas vezes o que acontece? Algumas pessoas, infelizmente, elas se aproveitam ali da condição, às vezes, do catador, nossa, por não ter conhecimento, por não saber se posicionar, de cobrar um valor que às vezes é muito menos do que o serviço vale, pelo esforço empreendido e pelo aquilo que você está fazendo. Então, já aconteceu situações comigo de eu acompanhar o nascimento de muitos comércios ali no bairro. E uma vez eu tava passando, um rapaz falou assim, vem cá, legal, bom dia, tem uns entulhos aqui, você não quer tirar pra mim, não? Eu falei, não, tiro sim, tal. Quanto que é? Eu falei, é X. Ele, opa, tá caro, não. O outro catador ali tira por menos 2x. Eu olhei e falei, mas menos 2x, cara, não dá. Eu falei, olha, com todo respeito a você e ao outro catador ali, eu vou pegar o seu material aqui, o seu resíduo, eu sei o que eu vou fazer com ele, eu vou levar lá no Ecoponto. Eu não vou jogar na caçamba de ninguém, não vou jogar na porta de ninguém, não vou jogar na praça. Não faz sentido eu estar fazendo um trabalho, né, que é de limpar a cidade e depois, então seria contraditório. Então eu comecei nessa toada aí. Aí depois com esse rapaz eu criei um vínculo bastante legal, porque ele conseguiu me abrir o horizonte para outras ideias que até então eu não via. Então essa troca e esse reconhecimento dessas pessoas que fazem a gente, né, mais uma vez... Continue... Tipo, motiva, né? Motiva, aprende, evolui. Acaba sendo uma combustão ali para combustível para você dar seguimento. E dar sequência no trabalho. Do que você tem acompanhado dos últimos tempos para cá da reciclagem, ela deu uma evoluída, ela deu uma travada. Eu acho que oscila bastante, principalmente o papelão um tempo atrás estava um preço que não compensava nem você colocar na carroça. Sim. Ele deu uma melhorada. Como é que você, tipo assim, no seu caso, como é que você reage isso aí? Você fica ligado no mercado, assim? Você tá atento para saber o que vale a pena, o que não vale naquele momento ali? Eu fico atento e aí é curioso e engraçado, porque é o seguinte, por exemplo... O papelão lá na época daquela tragédia que a gente viveu aí, social e no mundo todo da pandemia, o preço, assim como de outras coisas, foi lá em cima. Disparou, né? Disparou. Então você via a escassez de matéria-prima tava complicada, né? E não foi só com o papelão, acho que com o plástico, com todo tipo de coisa. Acho que toda a matéria-prima em si, alimento, tudo. Então o que aconteceu? Você via pessoas que não trabalhavam com a reciclagem, que era de outra área, às vezes com um carro bom e tal, para sobreviver também, não tô fazendo nenhum juízo de valor não, mas pegando papelão, armazenando lá no trabalho e vendendo.
E uma vez eu tive um episódio, você falou aí da vida do catador e dessas coisas que acontecem, e não foi uma, foram duas vezes, assim, pelo menos que eu me lembro. Trabalhei ali o dia inteiro, tal, coletei, fiz uma carga bonita, assim, tirei até uma foto, coloquei lá no meu Instagram, fiz uma carga mó bonita. No outro dia eu chego pra pegar a carroça, eu deixava a carroça na lateral de um prédio, assim. Eu cheguei lá pra pegar e pra vender, cadê o papelão? Putz. Falei, puta merda, velho, roubaram meu papelão, mano, não acredito. E ali tinha além do dinheiro, tinha um dia de trabalho, de suor e tal. Levaram meu papelão aí, tal. Como eu tenho conhecimento, fiz amizade ali no entorno, eu fui lá no prédio, o rapaz falou, ó, Cabelo, porque ele tinha o cabelo maior e tal, ó, Cabelo, os caras aqui, ó, safado, roubaram o seu papelão. Aí ele me mostra a filmagem, um carro tal, encosta, os caras descem, rapela meu papelão ali. Então nessa época o preço estava bom, todo mundo queria. E aí o preço vai oscilando de acordo com a demanda e tal. E o papelão especificamente, ele tem abundância, é um dos materiais que você dobra a esquina, tem papelão e tal. E é volumoso, né? E é volumoso, dá trabalho, você tem que ficar abrindo caixinha por caixinha. Aquela coisa que o cara fala ali, o catador pega de graça, mas ele não vê o tempo. Então, se fizer a carga mal feita também é pior pra eles. Ele ocupar o espaço errado na carroça, ele tem que fazer a carga bem feitinha, organizadinho. E aí teve uma época que ficou inviável fazer a coleta de papelão e eu deixei de pegar. Com uma dor no coração assim. Acho que há uns 6 meses atrás estava ruim o papelão. Uns 6 meses. 6 meses atrás estava 10 centavos, cara. Tava ruim o papelão uns 6 meses atrás. Nós estamos em dezembro de 24. Dezembro, lá no comecinho. Falar a data certinho, porque se alguém for assistir, de repente o papelão vai estar num salto ou vai estar mais barato. A gente está em dezembro de 24. 6 meses atrás ele estava por aí, 7, 8 meses ele estava quase que não compensando o pessoal trabalhar com esse material. E acumulou, eu lembro que acumulava bastante nas ruas, que onde eu moro ali, eu passo pelo centro de São Miguel Paulista ali, e nem à noite os catadores estavam pegando. Então, no outro dia de manhã eu passava pelo centro de São Miguel para ir trabalhar lá em Guarulhos e eu via, cara, aquele volume de papel. Aí quando eu voltava à tarde por lá, tava o volume dobrado. Aí depois ia triplicado. Aí quem pegava era o pessoal que fazia a coleta mesmo pessoal coleta urbana mesmo, que catava, acabava pegando e levando. Porque o catador não vai colocar um material que para ele não vale a pena, não compensa ali pelo preço que ele vai vender, não vai. Ele vai priorizar outras coisas, vai priorizar plástico, vai priorizar ferro, latinha, fino, ele vai priorizar isso. Latinha. Eu fico bem ligado, porque disso depende a nossa sobrevivência, né? Então, eu faço ainda, que nem você falou, com várias frentes e sempre tentando aprender e tal. Você falou da questão lá do Shopping Eldorado, que me recorreu aqui. É um tipo de questão que os resíduos, ele tá presente em toda a nossa vida, né, cara? E aí a maneira como a gente interage com ele, né? Tipo, no sentido de, a gente fala assim, descartar. Mas fala, não, descartar você... É igual jogar fora, não existe, né, velho? É uma irresponsabilidade, né? Quem trabalha com reciclagem e acha que é da hora ficar queimando lixo, jogando no córrego e tal, é a mesma coisa que você, sei lá, cobrir um santo e destampar o outro. Não vai fazer, vai trabalhar com outra coisa. Porque se você for trabalhar pra você querer ser o espertinho, porque enquanto as pessoas contratam empresas que coletam esse resíduo, você tem que pagar. Sim. Porque a empresa que vai coletar, ela vai ter um custo, tudo mais, tem que pagar. Agora tem sempre aqueles espertinhos que quer jogar de noite dentro do córrego, no meio do mato, e não sei o que. É complicado essa área aí. Tem uns espertinhos que acaba... Eu acho que isso daí acaba também arranhando um pouco a imagem de quem trabalha com reciclagem. Com certeza. Acaba comprometendo toda uma categoria, né? Porque, que nem você já falou, você fala de sucateiro, ferro velho... Já tem um olhar assim de marginalidade, né? Confere uma coisa que você fala, pô, o cara não teve nenhuma oportunidade ou nenhuma outra alternativa e foi fazer aquilo. Às vezes mas no meu caso eu encaro como uma profissão, eu falo, é dali que eu levanto. Não, mas é uma profissão, até né? Porque é uma profissão que não é nem pra qualquer um. Então... É uma profissão que não é nem pra qualquer um. Velho, tava pegando aqui essa cola que você me deu naquele dia lá. Isso aqui esse tecido de guarda-chuva, né? Que os caras... Você separa os guarda-chuvas e tudo mais, né? Queria que você falasse, cara, foi no ateliê, uma moça que fez
com essa lona, esse tecido de guarda-chuva, ficou, show de bola. Show a ideia bola, das né? pessoas, cara, é um material aqui que ele deve ser poliéster, não sei, a base de poliéster, alguma coisa assim. E você, aí você consegue perceber que realmente é aquela parte do guarda-chuva que foi os reutilizado. gomos ali que compõem o guarda-chuva e tal. E até o negócio de fechar o guarda-chuva aqui. Foi reaproveitado. De onde que surge essa ideia dessa loninha? Isso aqui eu nunca tinha visto, cara. Eu pago mau pau pra quem tem essa criatividade de reutilizar matéria-prima, essas coisas assim. Da onde que surgiu essa ideia aqui de fazer essa sacolinha com tecido do guarda-chuva, mano? Essa ideia, ela me ocorreu, assim, por conta... Eu conheci um projeto na internet que... Não vou me lembrar o nome agora, mas... que eles faziam sacos de dormir para morador de rua, né, pessoa em situação de rua, utilizando a capa do guarda-chuva, porque ela é impermeável e tal, né, para fazer sacos de dormir. E aí eu olhei... Mas saco de dormir? Sacos de dormir para se eu não me engano é Messias Klein o nome da instituição, se eu não me equivoco aqui. E aí ele utilizava a capa do guarda-chuva pelo fato de ser impermeável, né? Às vezes um morador de rua, infelizmente, está suscetível à condição de chuva. Sim. E aí eu tomei conhecimento disso. E o guarda-chuva, né? Dá uma chuva de verão, cara. Se você começar a reparar, aí é absurda a quantidade de guarda-chuva que você vê jogado pela cidade. Às vezes as pessoas colocam num cesto ali de lixo e tal. E eu ficava olhando aquilo e a gente sempre pegava, porque vê material e tal. Você tira o ferro, você tem um ferro nele ali. Uma estrutura metálica ali. Falei, opa... Mas por que... Aí me ocorreu, eu falei, por que eu não faço umas bolsas, umas sacolas e tal? Eu conversei com uma amiga minha que trabalhava numa loja lá em Moema, que eu pegava papelão nessa loja. Como é o nome dessa? A Gabi, eu chamava ela de Gabi Amarantos. Aliás, um abraço pra ela aí. Mas é engraçado que ela falou, minha mãe é costureira, tal, assim. Eu falei, Gabi, será que tem uma ideia assim, assado? Será que sua mãe não faria, não? E ela me chamava de muchacho. Ela falou, não, eu vou ver sim, vou ver com ela e tal. Aí viu, eu separei algumas, né, ali no processo ali, corta a costura. E aí ela fez acho que umas 12 sacolas dessa aí. Eu fui presenteando os amigos, assim, a galera, justamente pra mostrar, né, meu... precisa ser divulgado. A quantidade de possibilidade que você pode... Isso precisa ser divulgado. Minha mãe gostou pra caramba, só que eu não dei pra ela, não. Essa daqui eu não vou te dar, não. Essa aqui é Hoje em dia já tem uma galera que, com esse olhar aí, já faz jaquetas. Já corta-vento. Corta-vento feito com esse tipo de material, porque ele é um material versátil, né, cara? Tem uma galera que faz meio que uns sobretudos lá. Pô, a criatividade do pessoal... Cara, eu cheguei parabéns por você que teve essa ideia, pra menina aí, a Gabi, a mãe dela, que forneceu a mão de obra pra fazer essas sacolas aí. E só tem esse tipo de produto, fora os corta-ventos e tal. O pessoal ainda vai desenvolver mais coisa pra reutilizar essas... Eu tenho visto esses dois tipos de coisa aí. As bolsas que eu fiz aí, os sacos de dormir, né, pra galera, os corta-ventos, e eu vi uma moça também vi no Instagram, tem coisas boas, né, que ela faz não sei se bonés e pochetes, utilizando a mesma... tem bastante aplicação, então. Então você vê que... Porra, tem bastante aplicação. Daí logo, se tiver uma pessoa interessada e quiser, sei lá, criar uma ONG, alguma coisa voltada pra isso daí, cara, vai ser show de bola isso aí, pra quem... Pô, e sem contar o impacto que isso daqui causa na rua, né? De jogado de qualquer jeito. Até quando vai pro ferro velho. Até chegar no ferro... Quando chega no ferro velho, né? Quando chega. Porque às vezes não chega nem no ferro velho. Isso daí vai entupir alguma coisa, algum bueiro, vai entupir alguma... Nossa, cara, alguma galeria e tal. Da hora, cara. Parabéns pra quem teve essa ideia. Bem legal, né? Eu também fiquei bastante feliz com o resultado. E assim, quando você começa a trabalhar com a reciclagem, né? Você começa a olhar as coisas e o seu entorno de um outro jeito. Você fica meio que farejando ali, né? Eu, às vezes até brinco que eu falo... recito um poema, né? Porque eu gosto muito disso. Eu vejo lá, pô, você manda bem pra caramba. Subindo trilho de beleza, o meu cachorro poema, ele vai farejando poesia, né? Mas ele fareja a poesia, mas fareja também o potencial do material, o nosso potencial, né? Eu acho uma coisa puxa a outra. Mano, é muito bom ver pessoas nessa área da reciclagem. Infelizmente, tem umas pessoas que negam muita informação, né? A gente conversou com essas ideias. Que tem, inclusive, eu sofro, às vezes,
não vou dizer retaliação, mas tem gente que já teve pessoas que disseram pra mim que não tinha necessidade de eu explicar tanta coisa lá no canal. Que não precisava, que senão o pessoal ia aprender muito, não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, mas quanto mais gente souber, é melhor, pô. É melhor, porque você... Às vezes você precisa de um determinado material ali, você precisa de um determinado material, ele chega até melhor, ele chega mais bem preparado, porque a pessoa tem mais informação para chegar no ponto que precisa ali. Não sei se com vocês ali que estão numa área mais vulnerável ali, se acontece essa coisa, tipo, acho que você comentou comigo aquela situação do PS lá, que o cara queria comprar o PS por um preço, e aí você foi, quando você pensou que nós falou... São situações que acontecem no nosso cotidiano, e você falou do privilégio que você tem de poder expandir a informação, né, fazer com que ela seja mais acessível para todo mundo, porque todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha sabendo da quantidade de coisas que podem ser reaproveitadas e recicladas, né? No caso do plástico, me aconteceu uma situação assim. Eu vendia os plásticos, né? Comecei a aprender a fazer uma separação ali logo no começo. Eu separava PET, PAD, PP. E esses plásticos de tecnologia, eles são mais complexos pra gente que é leigo, né? Aí, uma vez eu estava passando em frente a uma gráfica, aí o senhor colocou, tem uns plásticos aqui, você não quer? Eu falei assim, que plástico que é? Ele falou, esses aqui. Eu falei, mas o cara lá não compra não. Não, esse plástico aqui é um plástico bom, pô, é PS e tal. Eu falei, vou levar. Aí levei, eu juntei lá, era uma quantidade boa. Eram chapas, né? Os retalhos e umas chapas. Umas chapas, um pedaço maior e vários retalhos. Retalhos, porque gráfica trabalha assim mesmo. Eu cheguei lá no rapaz que eu vendia plástico, né? Eu falei, tem esse plástico aqui. Ele falou, cara, não dá, mano. Isso aí é pior que lixo, velho. Consigo te pagar 20 centavos, velho. 0,20 centavos. 20 centavos. Tá, mano. Eu falei, não, deixa aí, vou dar uma olhada. Aí peguei, né? Como eu sou muito curioso, acesso à internet já tava mais fácil e tal. Comecei ali a pesquisar e tal, e cheguei num amigo, falei, tem um material assim. Ele falou, vai lá na Moca, lá na rua Bom Pastor. Tem Carneiro Leão, Bom Pastor, vai lá na Dom Moca, Bosco. lá, Dom Bosco. Aí eu fui na Moca, levei uma amostra assim comigo e tal, coloquei na mochila, peguei a bicicleta. Aí cheguei lá nessas ruas, assim, nas adjacências ali, eu vi passei numa garagem, eu vi uma moça lá limpando, eu falei, moça, você compra isso aqui? Ela falou, compro. Chamou o outro rapaz, né? Pago 50 centavos. Falei, opa, já tá melhor que os 20 lá. Pô, já pulou. Aí tal, eu fui indo assim, cheguei numa empresa, ele falou, consigo te pagar R$2,50 por esse plástico, tal, PS. Eu falei, R$2,50? Tipo, o olho até brilhou, né? Eu falei, puta, aquele cara, então ele queria me passar a perna, né? Ele te ofereceu 0,20. Ele não foi transparente, né? Ele tentou desvalorizar o meu material. Então eu comecei pelo conhecimento que você não tinha, pela falta de conhecimento, você quase levou mais. Mas você negociou ele. Aí eu consegui comercializar ele por esse valor aí. Aí hoje em dia você encontra um laminado de PS, você já falou, eu já sei que isso daqui não vale 20 centavos não. Eu já sei, isso aqui é uma mercadoria que tem um valor bom, valor agregado bom, sempre coleto e... Inclusive tive a oportunidade de aprender com você, né? Aquela coisa que você falou a respeito do que vai no recheio dessa chapa de PS. Sim, processo de coextrusão. De mais de uma camada, né? Coextrusão. Coex, né? Pessoal, tudo que tem mais de uma camada é coextrusado, né? Foi coextrusado. Então o pessoal usa aquele sanduíche lá. Geralmente as duas laterais são de materiais virgem, matéria-prima virgem, e no meio é reciclado. Tanto é que a cor dele é diferente. Ele tem uma diferença, justamente, porque se ele for usar aquela espessura toda ali de material virgem, ele aumenta muito o custo exatamente. dele. Aí os caras usam, acho que uns 70, 80% do PS que é usado, principalmente de lâmina, para fazer esse sanduíche aí, esse coex. Então, as pessoas falam sanduíche, coextrusão, porque você percebe que é um sanduíche mesmo. Mas o nome do processo é coextrusão mesmo. O pessoal usa bastante isso daí para economizar com matéria-prima virgem. Sim. E aí, sabe o que é o complicado de informações? Às vezes quem tá com a voz, que tem a responsabilidade, passa a informação equivocada, ou às vezes a pessoa nem sabe e ela joga sem responsabilidade nenhuma, ela passa uma informação que não tem sentido algum. Sim. Como a gente conversou, você conversou comigo lá
Foi no Instagram que você foi no Instagram, foi no Instagram. E aí, cara, quando você falou, fez aquele comentário lá, como é que aquele post chegou pra você lá? De onde você viu aquele post? Você fez algum comentário em cima? Sim, Falava sim. mais ou menos do que ele? Só pra quem estiver assistindo entender que às vezes tem informação que é muito, muito nada a ver. E aí, eu não sei se é maldade ou se é falta de conhecimento da pessoa. Você fica até nessa dúvida, né? Porque vários tipos dos materiais que tem no nosso dia a dia, eles são 100% recicláveis e tem um índice bom de... É que não quer dizer que o fato deles serem recicláveis, só pra gente deixar claro, o fato deles serem recicláveis não significa que ele compensa processar, reprocessar. Isso. Que tem gente que confunde isso aí. E aí, por exemplo, garrafa PET, o PP e tudo mais. E aí eu tenho bastante página que eu sigo que é relacionada ao tema do meio ambiente, descarte correto e tal. E aí eu vi uma informação falando justamente a respeito do PS, que ele não era um material reciclável. Falei, pô, mas como assim? Eu coleto esse tipo de material, eu vendo... Você já vendeu por R$2,50? Eu já vendi, já passei uma experiência assim, como assim não recicla, né? E aí eu fiz um comentário lá, falei, não, esse aí recicla sim. Eu, enquanto catador, tenho essa informação, vocês, né, que é uma empresa, que é aí que você falou, resvala naquela coisa, você não saber se é má fé ou ser leigo, né? Então você começa até a ficar um pouco cético com relação a isso. E aí, compromete, né? Por exemplo, você tem desmotiva quem tá iniciando, quem tá pegando na rua, desmotiva. O pessoal ouve um comentário desse daí, lê um comentário desse daí, o pessoal fala, não, daí não... E assim, enquanto catador, né, só para pegar nesse ensejo aí, às vezes eu vejo o isopor, né, popularmente aí o EPS, né? Eu fui descobrir em pesquisas que ele era um plástico. Eu falei, mas como assim um plástico, né? Aí tal, você vai lendo, né, depois você pode até falar algo mais tecnicamente, eu falo, meu, isso aqui parece um... parece um salgadinho, parece um salgadinho, né, que todo mundo faz salgadinho de isopor aí. E aí, não, é EPS, é um poliestireno expandido e tal. Aí eu falei, mas então ele pode ser reciclado? Pode, mas não é. Por quê? Então, porque tem os custos logísticos, operacionais, a cadeia Mas aí que tá. Se eles desenvolvem uma cadeia consolidada que dá instrumento, que dá ferramenta, que dá condições, eu, enquanto catador, eu às vezes encontro isopor, eu pego, da minha prestação de serviço, eu tento encaminhá-lo para reciclagem, mas eu não comercializo, eu não tenho nenhuma renda que eu obtenho a partir da venda daquele material. Mas imagina só, a gente falando da importância do catador. Quantos catadores não estariam predispostos a coletar esse tipo de material, sendo que houvesse uma remuneração ali pela essa prestação de serviço? Aumentaria muito mais o índice de reciclagem desse material que você gasta para extrair matéria-prima, uma tecnologia absurda que deve existir, né, para fazer aqueles formatos que protegem aquelas televisões, Maga, Blaster, Furster, geladeira, aí não sei o que. Transporta medicamento, né, as vacinas que porque ele tem essa propriedade do EPS, ele tem também ele, como característica também, né, ele está muito ligado a situações térmicas, então vai mais além daquela proteção de quina de aparelho eletrônico, essas coisas, ele tem bastante aplicação. É que o problema do EPS, só conclui o que você está falando aí, porque parece que foi de EPS, EPS e PSAI, né? E aí foi comentado lá que esse material não era reciclado. Não era reciclado. Eu falei... nem que ele seria... nem que ele teria baixos índices, é que ele não era reciclado. Não era passível de ser reciclado. Era inviável. Não usaram nem a expressão inviável. Colocaram um xizinho lá e não. Eu falei, não, peraí, não é assim. Conheço um rapaz que fala a respeito disso, fala de uma forma bastante, né, aquilo que você falou, né? Às vezes, você democratizar a informação é falar a linguagem entendível para dona de casa, para o catador, para todo mundo. E aí eu começo a olhar, às vezes, assim, as dinâmicas do mercado do plástico. Você percebe que tem lobby, né? Tem empresas que querem perpetuar. Não que o plástico seja aquela história, né? Tem muito essa questão. O plástico é o vilão ou não é o vilão? E aí? Né? Se tratado de uma maneira correta, tal, a grande maioria pode ser passível de ser reciclado. E outra parte, como equacionar? Exatamente. A questão de boa vontade das pessoas de passar pelo menos informações corretas. Porque uma pessoa que está iniciando, ela ouve ou lê que o PS, o EPS, o PSAI não é reciclável,
Aí você imagina quantas pessoas, às vezes, vai falar, pô, não vou pegar mais isso aqui não, cara. Isso aqui não compensa pra mim, não. Porque todos eles são recicláveis. Eu tô falando porque eu trabalho com eles, até com o EPS, e todos eles são recicláveis. Trabalhar com o EPS é dificultoso, ele é mais detalhado porque ele é volumoso. Então, você trabalha ali com aquela coisa de massa e volume. Às vezes, você pega uma peça dessa daqui, ela tá em PS. Aí, se você coloca o expansor, ela vai quase o tamanho dessa mesa aqui. Então, mas a massa é a mesma, o volume que aumentou. Então, quando você aumenta o volume, você diminui o espaço. Aí, quando você vai trabalhar com ela triturando, por ela ser leve, suja a máquina, faz aquele salseiro todo. Uma carreta, se eu não me engano, ela transporta entre 3 e 4 toneladas de EPS. Sim. Esse material, depois de reprocessado, feito aquele derretimento dele para tirar todo aquele que fez ele expandir daquele jeito, para ele contrair novamente e virar um PS, voltar a ser o PS normal, você carrega uma carreta com 22 toneladas. A diferença de 3 para 22, pô, não tem... Esse gargalo logístico, né? Logístico operacional. O EPS tem... E assim, poucas pessoas trabalham de maneira correta com o EPS. E a gente está falando do EPS, mas a gente tem o EPE, que é aquele espaguete que usam em piscina. Eu sei. Tem o EVA expandido, que é os tatame. Também tem expansor ali no EVA, né? Não sei se você já coletou aquilo. Aqueles tatame lá são feitos de EVA, com expansor. Tem o EVA sem expansor e tem o EVA com expansor. Justamente já para fazer... É o fermentinho que a nossa avó colocava o fermento para crescer o bolo. Para crescer o bolo. Ele cresce, só incha. E tem o EPP também, que ele tá ali mais próximo do PS, naquela situação de proteção de quina de eletrodoméstico, eletroeletrônico, essa coisa toda. Então, com o expansor, tem esses 3 aí que são os mais populares, que é o EPS. O EPS é o isopor é o mais comum, né? O mais popular. Mas tem o espaguete lá de piscina, tô dando só exemplo, mas tem várias aplicações. E os tatames, tem o EPP, tem o EVA com expansor, tem o EPE, que é o expansor de polietileno, que é o espaguete. Tem bastante coisa com expansor aí. E às vezes você vai ver na sucata, a pessoa tá pegando um polietileno e tá reciclando. Ela pega um espaguete daquela, não quer. Aí fala, mas por quê? Não, porque não é. E para a pessoa entender que aquilo ali é também, que ele não interfere no outro polietileno, ele não interfere, se você vai reciclar, ele vai dar um trabalho na hora da moagem porque é leve, é volumoso e tal. Esse tipo de informação não chega pro catador, não chega pro pessoal. Às vezes não chega nem para quem tá reprocessando lá. O pessoal que faz essa triagem. Eu acho, e aí aquilo que você mencionou, eu falo, acho que é importante a gente, enquanto cidadão, enquanto consumidor ali, eu como catador e como fazendo essa gestão de resíduo, né? Porque é importante buscar informação. Você falou a gente tá falando do isopor, tem uma empresa lá do Sul que eles fazem, você vê a quantidade de produtos que eles fazem a partir da reciclagem do isopor, eu só não vou lembrar o nome aqui, Santa Luzia, se eu não me engano. O nome da empresa? O nome da empresa. Eles processam toneladas e toneladas desse material e essa história deles, se eu não me engano, veio a partir de uma escassez de matéria-prima, que antes eles faziam molduras de espelho com madeira. Aí não sei, devido a algum gargalo do mercado, alguma coisa assim, eles procuraram uma alternativa e hoje eles têm uma linha de ripados para decoração, que é absurdo. Então você fala, pô, tem essa questão do gargalo aí logístico, né, operacional, de volume e espaço, mas em contrapartida a tecnologia tá aí avançada, né, assim, se criar equipamentos, investir, né, abrir mão de parte dos lucros, acho que isso é uma das coisas que eu percebo às vezes que falta por iniciativa das empresas, assim. E do governo, você acha que... Também, né, também, assim, voltando a falar da carroça elétrica, por exemplo. O apoio que a gente recebe, assim, essa instituição que eu mencionei, o Cataqui, que, faz um trabalho maravilhoso pra gente que é catador. Parece que eu tô fazendo propaganda, mas não é. Não, mas tem que fazer mesmo, tem que falar os mesmo. Os caras, eles fazem um trabalho que ninguém tem que faz, falar. velho. Como é o nome? Cataqui? Cataqui. Tem que Cataqui, falar, o pô. Pimp My Carroça, o Mundano. Pode falar, a galera tem que... que dar, tem que falar, fazer conhecer, e a galera, e assim, a gente não... Do poder público, a gente não recebe nada, não cara. Tem que esperar muita coisa. Nenhum tipo de aporte, assim, porque é aquilo que a gente tá falando. Você imagina você passar uma jornada de 6, 8 horas ali na rua,
exposto ao sol, você não tem um banheiro, né? Você usa o banheiro como? Eu vou no posto de gasolina, eu posso... amigo, com licença, tal. Num bar, né? Opa, tal. E aí, alimentação. Puta, você vai levar uma marmita, mas você vai levar onde? Na carroça? Você vai deixar ela ali guardada na mochila. Alimento é complicado. Vai azedar, vai dar problema. Vai azedar o pé do frango. Vai literalmente, dar ruim, né? Literalmente. Vai azedar. Aí você vai deixar na onde? No ferro velho, mas o ferro velho tem a infraestrutura para atender a esse tipo de necessidade nossa. Tem um refeitóriozinho apropriado? Tem um refeitório? Não tem, cara. Então, essa falta de cuidado e essa falta de olhar com sensibilidade para essa figura, né, que está ali envolvida no dia a dia e que movimenta uma economia. Eu vou te falar um episódio engraçado, né? Eu tava no bar assim, né? Vira e mexe para tomar um cafezinho, uma água, e tava passando um jornal aí do meio do dia, e assim, era a hora do almoço e tal. Aí a repórter lá chama uma matéria assim, não sei o que lá, o mercado da reciclagem movimenta não sei quantos bilhões e não sei quantos milhões. Aí o cara olha pra mim assim, o quê? Você tá escondendo ouro, né, rapaz? Ele tentou a criança dele, esconde ouro. Porque o cara, ele olha, ele associa esses milhões e bilhões logo que a gente, mas a gente fica com as migalhas, se você for ver. E fica com a migalha, com a humilhação, com o preconceito. Por quê? Justamente por conta, ao meu modo de entender, cara, assim, eu não vejo outra coisa. Tem empresas realmente comprometidas e que estão investindo e estão fazendo ações efetivas para melhorar. Tem. Mas, infelizmente, é a minoria. Então, se todas as empresas que estivessem envolvidas ali na cadeia produtiva da reciclagem, elas estivessem predispostas a abrir mão de parte da sua receita ali, do lucro e tal, para incentivar quem está na base, para melhorar as condições de trabalho do catador, ou até mesmo fazer campanhas de incentivo à reciclagem de determinados materiais. Criar, né, alguma coisa. Mano, isso melhoraria muito, 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 muito. A vida do catador. Mas, vamos lá. Eu sei, porque, tipo, é da minha área, eu conheci muito catador, trabalhei em ferro velho, conviver com esse público que é o catador também é complicado pra caramba. Não é fácil. Você não acha que dificulta um pouco a maneira com que eu acho que a maioria dos catadores se comportam? Dificulta, é desafiador. Porque se você pega ali eu não sei dizer, talvez você saiba melhor do que qualquer outra pessoa. Ali a quantidade, ou quantos % dos catadores usam são usuários, são dependentes químicos, caramba, que eles trabalham com o intuito de consumir ali entorpecente, a sua droga, essas coisas todas. Isso daí não arranha um pouco, assim, aquela coisa de achar que todo catador faz a mesma coisa? Porque eu conheço catador, que os caras tem casa, os caras têm carro. Sim. Não aquele carro, mas os caras vivem melhor do que um CLT. Sim. Eu acho que é uma questão bastante complexa, né? Assim, de abordar e de... Porque já deve ter tido problemas. Sim. Por exemplo, já com diversas situações, às vezes eu tô... Você tá trabalhando, você tá sujo e tal, você vai atravessar uma rua e tem uma pessoa falando no celular. Aí ela te vê assim, ela não consegue disfarçar, ela trava assim, eu deixo o celular de lado, abaixo, espera aí que eu te ligo e tal, e disfarça, e você passa e continua fazendo o seu trabalho ali, mas no começo eu ficava muito chato, pra ser sincero, chateado pra caramba, não sou ladrão não, velho, só vou pegar o papelão aqui e tal. Aí eu comecei a aprender, eu pessoalmente, né, a lidar melhor com esse tipo de situação, e aí à medida que você vai trabalhando com mais frequência num bairro, você vai criando amizade. As pessoas vão te vendo com frequência ali, né? Mas essa questão que você aborda, né, da dependência química, do alcoolismo, né, da própria marginalidade ali do serviço, tem muitos catadores que, infelizmente, né, tem bons e maus profissionais em todas as áreas, e com a gente que é catador, acho que não é diferente. Dificulta, mas quantas pessoas estão predispostas a encarar esse desafio e refletir? Isso que a gente está fazendo aqui já é o começo para levantar essa discussão, essa pauta, né? Você vê outras pautas sendo discutidas assim com mais afinco ultimamente. E que seriam menos importantes, no caso. Seriam menos importantes, menos... Que ficam sendo discutidas à torta e à direita, enquanto que
uma questão que ela é social, né? Que é o problema da dependência química, do problema de saúde, e a questão ambiental. Então é social, ambiental, econômico, tudo envolvido no mesmo bojo. E aí é onde entra aquela questão. Tem empresas que de má fé se aproveitam, empresas e pessoas, né? Que de má fé... Que quem gerencia a empresa são as pessoas. Que se aproveitam dessa situação, por exemplo. Não tem ferro velho que funciona 24 horas. Assim, pelo menos na minha região. Ah, sim, que é onde eu moro tem. Então, mas tem alguns clandestinos que eu tava falando com você, que, por exemplo, o papelão está 40 centavos de dia, à noite é 20. Puta, 20 centavos. Mas o cara se submete justamente para alimentar o vício, para comprar um corote e tal. Ali é com uma outra visão, né? Ninguém tá preocupado com o meio ambiente. Não, o pessoal quer lucrar. O pessoal não quer saber. Inclusive, tem dessas pessoas que queimam cobre na frente do próprio depósito ali à noite e tal, sem saber o mal que faz aquela fumaça toda. E aí, ó, Atitude Recicla. Louco, hein? Que legal. Fala da Atitude Recicla, cara. Como é que você iniciou? Da onde que você tirou o nome, tudo ali e tal? A partir de quando você falou, mano, eu vou criar uma... Isso é muito, muito legal, assim, muito curioso e emblemático, assim, a história do nome Atitude. Foi quando, assim, logo quando eu comecei, né, iniciei ali, que eu falei pra você, pela sobrevivência, né, eu falei, pô, tem que tomar alguma atitude, né, tenho que fazer algo pra você, então me remeteu a isso. E aí eu falei, pô, meu, mas, e aí ficou isso... guardado esse nome, essa coisa, essa ação, né, de tomar uma atitude. Não, você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar iniciativa, né? Aí isso ficou. E aí, quando eu conheci um rapaz de uma dessas ocasiões aí que eu interagi, que eu fui fazer a retirada de entulho lá pra ele falou, por que você não faz um perfil assim no Facebook e divulga esse seu trabalho? Porque é legal e tal. E ele era um empreendedor, né? Que estava empreendendo uma choperia ali em Moema, que hoje tá até mais popularizado, né? Dessas que você vai, enche a garrafa, leva o copo ali, toma a sua cerveja. Ele me falou, pô... Aí eu falei, mas atitude ambiental. Aí ele falou, você tem nome de remédio, cara. Tem nome de programa do governo e tal. Aí eu fui e tal, aí eu falei, pô... Eu já tava interagindo com a reciclagem, e aí ficou Atitude Recicla. Aí tive a oportunidade de conhecer através da internet, olha só, pra você ver. Como que a gente... Que ferramenta, né? Às vezes a gente demoniza essa, né? Ah, só tem coisa ruim, só tem tranqueira. Não, tem muita coisa boa. E você é a prova disso. Eu, de certa maneira, também sou, né? Propagando o meu trabalho. E aí conheci o Ed. O Ed, ele é um cara... Ed Design. Conheci o trabalho dele através da internet. Um cara bastante sensível, assim... falou, não, vamos marcar de se ver, de se falar, e eu conheço você um pouco melhor, seus gostos, as coisas que você se identifica, e eu faço um logo aí e tal, fez esse logo pra mim que eu gostei muito do resultado, porque ele... Ele, pra mim, eu só acho assim, eu só acho que ele é verde e branco. Verde e branco. Se não fosse pelo fato de ser verde e branco, né? Mas eu enquanto corintiano, também sofro algumas angústias. Fala, né? Eu, enquanto coração preto e branco. Você tá na Zona Leste, então você calma. Pisa fofo, né? Mas ele contempla muito das coisas que eu acredito. Não, foi bem desenvolvido, pô. Você olha pra essa árvore aí, você vê tudo aí, lá dentro tem bastante significado. E a árvore, né, meu, não precisa nem dizer nada. Então, por isso que ela tem bastante significado. Que ser maravilhoso. Né? E além de tudo, gera sombra. Pô. Ela é o filtro lá que puxa tudo de noite, recebe tudo aquilo de dia, para de noite liberar o famoso fotossíntese dela, o filtro que ela faz para nós, para ajudar na nossa respiração. E pouca gente dá atenção. A árvore gera tudo. E aí esses elementos aí que estão nesse logotipo, a bicicleta, a própria questão da água, né, do tratamento com seres menores, né? Fiquei bem contente com o resultado do logo e com a ideia que transmite, assim. E falando da árvore, você vê, né? Tanto significado. E aí você, por exemplo, a pessoa precisa coletar lá, fazer alguma coisa, liga pra você,
já agenda com você, porque tem que agendar também, não é também bagunçado. Assim, falar, vem aqui, tira logo, tá? Não, calma aí, meu irmão. Às vezes, dependendo do dia, tá corrido, tem uma certa demanda, mas via prática, assim, manda um zap lá, fala, ó, tem um tal resíduo para coletar, manda uma foto, a gente... Você tem um raio específico que você trabalha ali? Tenho. Você fala assim, mano, só vou até aqui, daqui rodo ali nesse... Eu estabeleci um perímetro, assim, ali, porque eu tô lá na Zona Sul, né, região de Campo Belo, Moema, então eu estabeleci um perímetro de atuação ali, onde eu fico principalmente nesses bairros, mas, tipo, Vila Olímpia... Pô, mas você anda pra caramba, mano. Anda bastante, meu, mas que nem a gente tava falando aí. Com essa ferramenta aí Não, com a carroça elétrica te ajudou bastante. Pra você que é correria mesmo, você te adiantou bastante. Ajudou, assim. E, por exemplo, eu fui tirar um entulho quinta-feira agora. Lá na Avenida Santo Amaro. Que da distância onde eu tô, onde eu guardo, faço o meu centro operacional, que eu falo que é a base lá que você conheceu. O seu QG lá. Até esse ponto de coleta deu 3 quilômetros. Aí eu andei mais uns 4 até chegar no ecoponto, então só aí foram 7. Aí eu fiz 2 viagens, então 4 até ir ao ecoponto, aí depois eu voltei mais 4 quilômetros, só aí foram uns 12 quilômetros nesse deslocamento. Puta, uma caminhadinha. No sol, às vezes tá sol, chuva, frio, então, ventania, essas coisas todas. Porra, mas aí você assume o compromisso, tem a remuneração que sim, você acerta ali por essa prestação. Então você falou pra mim que existe um aplicativo que baixa lá, que se você precisar do... O Cataqui. O Cataqui, né? Esse aplicativo que, pra quem não sabe, você baixa lá ele normal, e aí você ali mesmo você contata algum catador próximo da tua região. Acho que deve ter... Acho que você deve ele tem um mapinha, assim, enquanto catador você tem o aplicativo pro catador, né? E para o usuário. Então, se você quer destinar algum resíduo de maneira correta, você entra em contato com o catador, ele te dá ali onde está, através da geolocalização, onde está o catador, você entra em contato, tem o perfil nosso lá de prestação de serviço, você entra em contato com ele, fala qual resíduo que você tem, combina o valor por essa prestação de serviço, e aí você vai ter a certeza que o resíduo ali que você está encaminhando, ele vai para o lugar certo e contemplando a gente, né, meu? Que é aquilo que valorizar. Porque às vezes tem pessoa que precisa desse serviço e tem o catador que está esperando alguém entrar em contato. Então, se você tem um celular, um Android OS, entra lá na Apple Store lá, instala, você baixa enquanto usuário e eu baixo ele como prestador de serviço. E aí acerta os valores, entra em contato. Mas isso daí, ele, tipo assim, ele não dá problema, tá? É tudo garantido, o pessoal sabe que vai entrar em contato com algum catador ou um prestador de serviço. Sim. E vai dar conta lá, vai ter a responsabilidade de combinar, agendar tudo direitinho, vai lá, vai coletar e levar no lugar correto, vai descartar no lugar correto. Teve uma moça de uma choperia que ela tava terminando de inaugurar a loja e ela queria descartar alguns vidros, né? Fazer o encaminhamento de uns vidros. Ela entrou em contato comigo. Pelo Cataqui? Pelo Cataqui. Ela entrou em contato comigo, era perto lá do raio de atuação, eu cobrei um valor e aí coletei e deu tudo certo. Então, é aquilo que a gente tá falando, né? De quanta tecnologia nós não temos à nossa disposição e ela às vezes não tem uma aplicação para um propósito bom, né? Então essa é uma ferramenta incrível, né? Assim como a carroça elétrica. Porque se você pensar, puxar a carroça ali, você pegar uma madeirinha, perna, com 200 quilos, num arroz, feijão, cara, às vezes no sol no sol e tal, é desumano, mas você encara o desafio pelos mais diversos motivos, a sobrevivência, e em contrapartida você ter a tecnologia aí disponível, né? Você falou às vezes de alguns outros problemas que são decorrentes da aplicação, né? Bateria e tal. Mas o custo-benefício eu acho que é muito mais benéfico do que... Não, só de não emitir né, poluente aí já ajuda bastante. Por exemplo, o tanto que você coletou já. Você tá há quanto tempo com ela?
Vai fazer 2 meses. 2 meses? Eu sou ruim de data, mas vai fazer 2 meses. 2 meses tá com aquela carroça elétrica. Você coletou coisa pra caramba. Já coletei coisa pra caramba, mano. Em 2 meses. Toneladas aí já, viu? Sucata ferrosa, papelão, manutenção plástico. dela. Fala da manutenção dela. Ela é de... Você tem que... O nível de óleo hidráulico ali, do motor elétrico, que ela tem um diferencial. E a alimentação de energia... um carregador de notebook, bivolt ali, você pluga, pouquinho tempo a carga tá plena, não tem um consumo de energia, não, o consumo é baixo. Eu tenho a oportunidade de deixá-la num lugar trancado e seguro, né? Porque né? E é um dos pré-requisitos para que eles deixem a carroça com a gente. Você falando desse projeto, como é o nome do projeto da carroça elétrica? É o Cata Aqui. Da carroça elétrica é o Cata Aqui também? Porque eles são uma instituição que ele tem o aplicativo Cata Aqui, o Pimp My Carroça, eles têm vários projetos sobre o leque ali das atividades que eles desenvolvem. Tem o Pimp My Cooperativa, tem o Pimpex, que é o Pimpex é assim, você tem um catador lá no seu bairro, ele é, cara sangue bom, trabalhador, e você quer dar um up lá na carroça dele. Aí você faz uma vaquinha coletiva, se mobiliza e... Tipo, pra melhorar a carroça dele. Pra melhorar a carroça dele, porque o visual conta muito, cara. Você não sabe, assim, o quanto de elogio eu venho recebendo com a carroça elétrica, assim. Já recebia com a minha, porque a minha é diferenciada no sentido de estar bem cuidada e ser minha ferramenta de trabalho. Mas com a elétrica, cara, é absurdo, mano. Certo. Vamos lá, vamos supor que tem alguém assistindo ali esse episódio, os caras tá querendo... Você falou da carroça elétrica e tal. Como é que a pessoa faz pra conseguir um catador que para adquirir uma carroça dessa, como é que ele faz? O que aconteceu com você, no seu caso? Como que você conseguiu... Tá. Entendi. A maneira como eu consegui a minha foi assim um tanto quanto curiosa e de interação, né? Porque por acreditar muito no meu trabalho e por consequência de reconhecer que essa é uma das poucas, ou se não me engano a única, assim, que eu conheço, que faz esse tipo de trabalho, que é você valorizar uma das figuras mais importantes aí nesse ciclo, que é o catador, eu interagia bastante com eles, tinha um contato... já tive a oportunidade também e o privilégio de conhecer o idealizador lá do projeto. E uma coisa que acontece muito e ninguém fala, né, cara? Roubo de carroça. Furto, né? Acontece demais, cara. Acontece demais, assim. E eu já tive o infortúnio de ter umas 2 carroças furtadas. Essa aí que eu tenho, que não é elétrica, que eu ainda tenho. Ela foi furtada uma vez em frente à base, assim, lá que é onde eu guardo as minhas reciclagens e tal. Ela foi furtada. E aí, assim, eu a encontrei umas 2, 3 semanas depois. Então, teve um tempo ali que eu fiquei sem a principal ferramenta de trabalho, que era a carroça. De stand-by eu tinha uma bicicletinha, um triciclo, que também foi roubado depois que eu encontrei, foi furtado também depois que eu encontrei a carroça. Eu tive esse infortúnio. Aí, nesse intervalo de tempo... Eu já estava entrando em contato com ele justamente para saber essas informações, né? Para tentar saber como que eu conseguia como que fazia, e eles entraram em contato comigo. Mas você fez como? Qual foi o... Pela internet. Eu entrei em contato com eles pela internet. Você puxou lá eles e tal, isso. E você mandou e-mail? Mandei e-mail e mandei mensagem no Instagram. Eles me encaminharam para falar com uma moça que é responsável por essa área. E aí eu conversei com ela. E aí passou um tempo, o Ricardo entrou em contato comigo, deles, que cuida da parte dos indicadores, de toda essa questão do quanto que ela impacta positivamente na nossa jornada. Ele entrou em contato comigo, falou, apareceu uma carroça elétrica aqui para trabalhar, você quer? Eu falei, na hora, amigo. Opa, aceitei. E aí tem toda uma dinâmica, porque como ela é potente... Então você tem que ir lá na sede deles, que agora eles mudaram, era na Barra Funda, eles mudaram pro Butantã, mas na época eu fui lá na Barra Funda, conhecer o equipamento, manejar, questão de freio, aceleração, ela tem seta. Seta, tem buzina, tem luz de freio. Luz de freio, tem um GPS, né, pra fazer o rastreio por questão de segurança.
E aí é o seguinte, é um equipamento caro, né? Tem um custo ali, uma tecnologia embarcada ali. Não, tem um tem um investimento custo alto. ali. Então eles, como é um projeto e depende de edital, financiamento e tudo mais, só tem 15 dessas circulando na praça. Então é um número muito pequeno perante a quantidade de catadores Mas que calma tem. aí, beleza, certo, pra mim tá fazendo todo sentido. Mas eu acho que, eu pelo menos vendo de fora, não é todo catador que vai conseguir, né, adquirir uma dessa, porque assim, pra você adquirir, você correu atrás. Você Sim. tem essa diferença de ser catador, porque você é uma pessoa culta, estudada, você é um cara que, tipo, sabe desenrolar, sabe conversar, você pesquisou. Uhum. De alguma maneira você ficou sabendo desse projeto aí, Sim. e você correu atrás. Eu não acredito que todos os catadores vão correr atrás. Sim. Até porque exige muita responsabilidade, né? Você Com tem certeza, que, com certeza. ter o local certo pra guardar ela, tudo mais, porque você tem a responsabilidade é toda tua. Sim. A disponibilidade de ir lá aprender a manusear, controlar, equilibrar, fazer as coisas. Eu, assim, eu acho da hora o projeto, é fantástico, mano. É muito da hora mesmo, muito bom. Só que será que são todos os catadores que terão essa mesma, né, esse mesmo interesse que você teve? Olha, eu vou te falar uma coisa assim que tá acontecendo bastante, assim. Eu encontro bastante catadores assim no trecho. E ontem eu encontrei um que, meu, você vê a alegria, o sorriso do cara em ter um primeiro contato ali comigo, assim, e eu deixei ele manusear, mostrei mais ou menos como que eram os comandos e tal. Falou, nossa, você é louco, cara. Então eu acredito que a grande maioria teria, assim, esse cuidado. Seria assim. o contrário. Eu acho que a grande maioria teria. À medida que um projeto dessa importância e dessa grandeza, ele fosse popularizado com um aporte de grana, incentivo, patrocínio de empresas que realmente estão comprometidas com essa questão. Você pega, por exemplo, uma Gerdau, uma Klabin, uma Nestlé, uma grande produtora de resíduo e grandes recicladoras, cara, é só querer, é só pôr ali, ó, falar com o CEO lá, o superintendente, o diretor, mostrar que é um projeto que faz acontecer, que a galera põe a mão na massa, que tá ali comprometido com uma causa que pra sobrevivência nossa, né? Porque a natureza, pelas próprias dinâmicas dela, ela se salva. Ela não precisa da gente, a gente que precisa dela. Verdade. Então, às vezes, fazendo essa reflexão, você pega essas empresas aí, grandes, né? Players, porte, né? De grande porte aí, que você fala, pô, Braskem, do ramo do plástico aí você menciona aí, que eu não sei nem o nome delas aí. Tem Unigel, Braskem, tem Rhodia, tem BASF, não sei se é. Porque tem acontecido um negócio de fusão entre algumas, né? Que aí você pensa que uma era concorrente, aí comprou a outra. Então tem que atuar. Dupont. Falando aí do Dupont, que é a distribuidora, uma das principais distribuidoras de poliacetal. Que é aquele materialzinho que, né, que causa um incêndio danado nos depósitos ali, porque você não vê que ele pega fogo, você não vê. Você teve uma experiência com ele, né? Com o resíduo que você coletou lá, mano. Explica aí o que foi que aconteceu lá, como foi que você conheceu. Você você cheirou ele, você chegou a queimar e cheirar ele? Um cheiro deve ter gostado. Acetona, né? Deve ter tido... Ele queima as ventas, né? Ele queima as ventas. Foi assim, num dado momento ali eu fui fazer uma prestação de serviço e eu tive que encaminhar uns barris de cerveja artesanal que eu coletava numa cervejaria lá de Moema. E aí, esse keg, né, que é esse tambor aí, fala keg, ele é hermeticamente fechado e pressurizado e tal, você tem que tomar cuidado para manipular, ele não pode ficar exposto ao sol. Então ele é um material complexo, assim, porque ele tem PP, o PET âmbar lá. O que mais? Poliacetal, ferro, nylon e silicone na vedação. Acho que esses aí. E um lacrezinho de PAD. Olha quanto material. Você tirou o ferro, mas é tudo plástico. Você tirou o ferroso. Então eu desmontei, então eu já tinha alguns canais assim para comercializar o PP, o PET âmbar, embora fosse de difícil comercialização, consegui uma empresa
que eu comercializava os plásticos lá à época. E eu não conhecia o poliacetal, né? Aí a curiosidade de internet e tal, YouTube, eu cheguei na descoberta de... Mandei um vídeo para um rapaz que comprava outros tipos de plástico. Falei, olha, eu tenho esse plástico aqui, você compra? Ele falou, não, esse aí é poliacetal, eu não compro. Tal lugar talvez compre. Aí ele me passou o contato de uma empresa, eu juntei uma quantidade, mas por falta de conhecimento, em outra ocasião eu enviei quase que de graça, assim, no preço de material misto, esse material lá, que quando eu separei ele bem categorizado, assim, eu consegui um valor agregado melhor, né? Então foi uma... Esse material aí, não é todo mundo que fala poliacetal, né? Geralmente o pessoal fala Delrin. Essa já é engraçado. O pessoal fala Delrin, porque tem a ver com a distribuidora, né? Tem a Delpon, tem outras distribuidoras que a maneira com que elas polimerizaram ali esse plástico, né? Todo plástico é um polímero, não tem jeito. E aí, pela distribuidora, pela formulação, tudo ali, chegaram no resultado do poliacetal, só que uma de um jeito diferente da outra. Um teve mais de um monômero para fazer, que é mais ou menos uma substância e tal. Aí, por isso que eles levam alguns... tem plástico que tem... É a mesma coisa, só que ele tem nome diferente por causa do distribuidor. Então, você vai falar, poliacetal, Delrin, Celcon, acho que Celcon também é o mesmo material. Só que são de distribuidores diferentes. Você fala, o cara tem, eu tenho um poliacetal, não, só trabalho com Delrin. Você fala, não, mas é a mesma coisa. Agora me ocorreu uma coisa que é uma curiosidade, assim, que eu já percebi nos seus vídeos e eu percebo também em outros que eu acabo assistindo por ventura, com relação ao nome de plásticos, né? Você pega, por exemplo, ABS, PC e tal, tem lugar do Brasil que você chega e fala, não, aqui é o cacareco, é o plástico duro. O pessoal às vezes não acaba chamando ele pelo nome específico e acaba chamando por outro nome. Você já teve essa... E assim, eu costumo conversar com a galera que chama esse material, no caso do que eu trabalho, é aquele material técnico que o pessoal chama de plástico seco. O pessoal fala plástico seco. Então tudo que foi seco para eles pra quando você vai fazer a triagem, dá lá uns 18 tipos de material e tal, essas coisas. Então, cacareco, geralmente o pessoal costuma chamar varredura, aquele material todo estilhaçado, todo quebrado, que associa uma coisa meio que não tem valor. Não tem valor. Tipo murga, eles falam murga, cacareco. Falam devolução, quebra. Tudo tá envolvido, tudo no mesmo pacote ali. Uma vez eu fui vender PET colorida, né? Porque tem as variações de cor lá do PET, que a gente tava falando, inclusive lá na base, né? Aquele universo de cores. Você falou, olha, tem algumas que a aplicação dele tem que ser dessa cor por conta de aumentar a validade, proteger da luz e tal. E são as reflexões que a gente tem que fazer, né? Na hora que você encontra isso, mas você sabe que ele Mas muito plastiqueiro, né? Fala, isso aí é o PET lixo, né? Fala sim. Tal. Isso daí é lixo. É triste, né? Às vezes ouvir isso, né? Porque... mas para assim, para pensar. Às vezes nem aquele cara tem a informação. Então. E às vezes ele pegou uma informação já toda errada, de alguém que pegou de outra pessoa errada. Ele só piorou. Porque ele não procurou conhecer, né? Não procurou entender. Porque aí ele poderia falar uma outra coisa. E assim, dentro do que eu passo pro pessoal... Não que eu seja expert, nada disso daí não. Só que não custa nada você, orientar a pessoa. Orientar a pessoa. Você fala, dá pra você fazer isso, esse material assim, assado, dá pra você colocar com aquele outro ali, dá pra você ajudar um a recuperar o outro. Mesma família ali, você consegue... O pessoal faz muito o contrário, o pessoal contamina muito, né? Que quem não sabe que quer iniciar no setor de moagem, rapaz... O pessoal pensa, vê o material moidinho, nossa, que lindo, o cara tá ganhando maior dinheiro ali, mas não sabe o trabalho que o cara teve de pegar, limpar, separar, moer, depois o cuidado que tem depois de moído, para onde você vai armazenar, se vai cair sujeira dentro, se não vai. A temperatura do ambiente influencia também? Influencia por causa da umidade. Dependendo do material, o material técnico, material que tem carga, ele tá mais propício a absorver umidade. Você costuma falar material higroscópico. Eu já falo logo, material que contrai umidro. Pronto. Não precisa ficar falando desse jeito aí, não. Porque os próprios nomes, né, dos plásticos, né, o PP, né, o polipropileno. Dá até um trava-língua, né? O PVC também, você for no nome técnico dele. É policloreto de vinila. E o PET?
polietileno terephtalato. Ave Maria. Então, parece nome de remédio, né? Você acaba decorando assim, porque você é da área, você vai... Porque é até uma dica, até para quem for iniciar, estudar polímero ou alguma coisa referente a plástico, essas siglas aí, grande maioria delas tem a ver com o monômero que eles extraem lá da naftalina, lá do petróleo, para produzir ali o plástico. Então, poprileno, você já vai saber ali, propileno. Tem gente que fala, você vai entender que é PP. Tem etileno, eteno, popreno, que é a mesma coisa do propileno. E aí vai, tá ligado? Aí você só junta o poli de polímero e você junta o monômero. Aí quando você vê que é mais de uma sigla, mais de uma letra ali, 2, 3, 4 letras, o acrílico você sabe que é PMMA, né? Eu não sabia. É PMMA. Geralmente você vai ver um acrílico que tá PMMA. Aquela sigla ali, meu irmão, pra você... pra você pronunciar ela, aí você tem coisa que você associa a quantidade de monômeros que tem ali. Então aí você fala, precisou juntar esse com aquele, deu esse plástico aí. E aí por isso que esse trava-língua desgramado aqui que o pessoal fala, que às vezes você não precisa decorar o significado. É bacana você conseguir decorar, mas é mais da hora se você conseguir entender. Então tem material que você vai entender a aplicação dele, que ele é apropriado para tomar sol. Que era o caso do próprio acrílico, que você usa ele ali na parte de trás do carro, ali da lanterna do carro. A maioria daquelas lentes lá são tudo acrílico. Contato com o sol, lá dentro, é um material que tem uma propriedade interessante quando você se fala de raio ultravioleta. Entendeu? Aí você ele já tem um negócio ali parecido com isso daí que já... ajuda pra caramba ali. Você vê o asa, tem um plástico que chama asa. Você já ouviu falar nele? Não. Ele lembra muito, em propriedades, ele lembra muito o ABS. Então você vê ele muito exposto do lado de fora de apartamento, peça automotiva, ele tá exposto ao sol. Então a propriedade de intempéries dele é bem alta. E aí você vê, você encontra, você vai vendo ali. Quando você começa a entender, até pra quem separa, eu tô com um negocinho bacana aí, um projeto pra fazer explicação de separação, criar um curso talvez aí mais pra frente. Vou ver se eu consigo desenvolver, porque transformar num estudo acessível é mais difícil, pô. Pô, imagino. É difícil, porque às vezes você não pode complicar a cabeça de quem tá aprendendo. Entendeu? Às vezes você quer simplificar demais, aí você acaba omitindo informação que é importante. Entendi. Entendeu? E aí eu tô pensando, já tem um ano já, uma amiga minha já tinha perguntado se eu tinha essa vontade, eu falei, eu não... É porque eu costumo ir nos locais, aí tem o treinamento, tem aquela coisa toda ali, eu fico uma semana, às vezes eu vou, quando você vê os vídeos lá que eu viajo, eu fico um mês, 40 dias, 2 meses lá, viajando pra aqueles lugares lá, é porque é lugar que não tem recurso nenhum, então ali você fala, pô, se o pessoal ali desenvolver, o local em si ele já expande, aí a primeira vez que eu fui pra Amapá, eu lembro que a gente tem até um vídeo, numa rede social aí, que eu não tenho ele no YouTube não, mas eu vou procurar ele e vou soltar. Eu não lembro se foi 17 toneladas que foi tirada de dentro de um aterro. Nossa. De dentro do aterro. Nossa. Foi na primeira vez que eu fui pra lá, então... Onde que foi, perdão? Lá no estado do Amapá. Nossa, eu vi umas viagens longas aí suas. Tem no interior do Nordeste também, tem umas lá. E aí, o que acontece? Eu tava conversando até com o cara lá que me contratou pra fazer essa prestação de serviço lá. Cara, foi acho que 17 toneladas, se eu não me engano, que tirou de dentro do aterro. De dentro do aterro mesmo, literalmente, lá Você tá vendo? No lixão ali, que o pessoal fala lixão e tal. Que o pessoal tá trabalhando aqui, os urubu rodando do lado, e o pau torando ali, o sol, e o pessoal tudo se protege, só fica o olho aqui assim, ó. Coloca a camisa, amarra várias blusas, não sei o que, e lá o sol é... Escaldante, lá, né? 7 horas da manhã tá 40 graus lá. O negócio lá é frenético. Então, assim, você vai lá, você planta uma semente, você vai lá colher, vai regar, vai cuidar ali e tal, para o fruto ele não é imediato não. É a longo prazo, a longo prazo. Só que você não vê também muita gente interessada nessa área aí, que é uma área que falta profissional, e você não vê a galera. Eu não sei se o que você conseguiu, se você parar pra... Eu não sei quando que você começou a pesquisar sobre plástico, mas você deve ter visto que tem muita informação, tem muita coisa que você não sabia, que você aprendeu, que melhorou. Sim. A tua separação, o jeito que você trabalha, a tua dinâmica melhorou demais. E acho que a gente até comentou isso outro dia lá na vez que nos encontramos.
Eu acho que a carência da informação, ela é... A informação e acessível, ela é fundamental, né? E você vê aí nos rincões do Brasil aí, Brasil adentro, muito mais. Mas mesmo aqui em São Paulo, onde está tudo, entre aspas, muito mais perto, muito mais acessível, você tem que buscar essa informação. Mas acho que à medida que ela é democratizada e você acessibiliza, faz com que ela seja entendível, muito embora seja um tema complexo, né? Que nem você falou, que é uma linha muito tênue ali de você... querer simplificar demais e acabar omitindo informação importante para quem está aprendendo. Mas eu acho que é fundamental formatar algo nesse sentido, porque tem carência, né? Eu mesmo e quantos outros amigos catadores, a gente... às vezes, né, encontra alguns materiais, e até mesmo em cooperativa, que às vezes acaba não sabendo como gerir esse material e acaba, por vezes, perdendo uma remuneração melhor, né, um valor agregado em determinados materiais, à medida que você faz um primeiro pré-beneficiamento, né, tirar um parafuso. Sim, você caprichar mais no material, trabalhar mais de maneira mais detalhada para você entender que vai te agregar um valor positivo ali se você... E caprichar, né? Porque, assim, nós enquanto catadores, a nossa remuneração, infelizmente, né? Porque ela não é... A gente não é remunerado como uma prestação de serviço. A sua renda está atrelada à produtividade, né? Sim. Então, quanto mais você produz, mais você coleta, mais... E ainda de vários tipos de matéria reciclável, não é só de um. Nossa, às vezes materiais finos, né? Que a gente fala, que são os metais não ferrosos, né? Você vê a gama de aplicações e de composição ali, um leigo não dá conta. E aí, à medida que você vai interagindo, você acaba aprendendo, né? E essa evoluindo ali, aprendendo, né? O caminho de como você vai chegar onde você está, né? É esse aprendizado e essa inquietude, às vezes, de saber que, sei lá, num perfil, se ele tá sem rebite ou sem parafuso, o cara consegue te pagar um preço melhor. Que você não tá perdendo tempo ali por você estar detalhando o material. Não. Você não tá perdendo tempo. Que tem gente que pensa que não há essa necessidade. Você tá agregando valor a um determinado tipo de material, e com o plástico não é diferente, com os metais, né, não ferrosos também não é diferente. Eu faço questão, assim, sempre de que vendo um determinado material, por exemplo, seja latinha, o que seja, vender o material correspondente. Por exemplo, se eu estou vendendo PAD, você não vai encontrar PP. Se eu estou vendendo PET, você não vai encontrar vidro, não vai encontrar uma coisa que não é correspondente, porque eu acho falta de ética, né, num primeiro momento. Se for por uma questão de ser leigo, né, não ter falta de conhecimento ali, né, é uma coisa, né, pô, esse material aqui não é, porque já aconteceu. Eu confundi os materiais que são muito parecidos, né. É normal isso daí, pô. Até quem separa, até quem separa. Eu que tô no ramo há muitos anos fazendo separação, eu me confundo também, pô. Não, mas a medida que... Vou pegar o nome de um mano aqui, que ele levantou um assunto comigo há um tempo atrás. Ele tem um projeto, acho que é uma empresa, um projeto lá, ele é de Alagoas, o Fábio. Acho que é FASPA o nome Você tem a Atitude Recicla, ele tem a FASPA lá. Eu conversando com ele me perguntou o seguinte, o que você fazia com... Acho que a gente estava até comentando antes de entrar para gravar sobre polionda, que tem essa dificuldade lá, e para-choque, material PP com tinta, né? Porque ele falou, pô, aqui tem uma dificuldade muito grande, esse material e tal. Falou, né? Tem lugares... Principalmente na região do Nordeste, que não ali onde o Fábio tá ali, mas eu conversei com pessoas que trabalhavam na área, que o pessoal falou, isso daí a gente enterra, a gente joga fora, a gente queima, a gente faz tudo. E aí ele perguntou pra mim, por que ninguém quer polionda? O que é isso? Por que ninguém quer isso? Por que ninguém quer para-choque com tinta? Por que ninguém quer esse material? Isso não é reciclável, não sei o quê. Porque já chega pra eles... esse tipo de informação. Porque às vezes até quem trabalha com o PP, porque coincidentemente os dois são PP, tanto, né, o para-choque com tinta quanto polionda. E aí eu conversando com ele, falei, não, cara, isso daí é reciclável sim, isso aí tem comercialização. O problema é que, eu não entendo, talvez não tenha pessoas com máquinas para estar trabalhando, né, com granulação desse material com tinta, mas uma hora vai aparecer alguém. Aqui é normal aqui, o pessoal pegar o para-choque com tinta. Já a questão do polionda, eu falei pra ele que lembra um pouco o caso do isopor. Porque ele é volumoso, ele é leve.
E ainda o agravante, ele cega muita faca de quem trabalha com moagem. Então, o pessoal que trabalha com moagem vai moer só poliondra. Além daquilo ali não dá produção, porque você fica o dia inteiro, você vai moer quase nada, ele gasta a tua energia elétrica, o pessoal que paga energia, né? Gasta energia e você não produz. E ele cega a tua faca. Às vezes você fez a troca de faca em um dia, vai durar 2 dias, você não vai produzir quase nada, vai gastar energia o dia inteiro. Então, assim, pessoal, aí eu expliquei pra ele, geralmente, cara, se coloca material pesado, junto com esse material poliondra leve aí, é assim para todos os materiais. Mas aí eu até estranhei, porque aqui a gente falou, a informação que não chega. Mas ele o Fábio teve a iniciativa de trocar ideia comigo, de perguntar para mim assim no privado, falou, explica esse negócio aí, por que ninguém quer isso? Por que tem? Porque o cara fica, foi o que você falou, desmotiva. O cara fica desmotivado quando ele não tem a informação correta. Que nem foi o caso que você leu o post lá sobre o PS lá, que não era reciclável. Os caras falam, vou abandonar isso aí, eu não vou pegar isso aí não, porque e aí a informação correta que não chega para as pessoas acaba fazendo as pessoas desanimar. Fala, não, isso daí eu tô correndo desse negócio aí. Se chega uma informação equivocada, né, e ela vai sendo disseminada, acaba, de fato, desestimulando e você acaba falando, pra que eu vou pegar, né? E às vezes a reciclagem perdeu tanta gente boa, né? Por falta de informação. E eu acho que esse nosso trabalho, né, esse nosso engajamento, assim, é de, às vezes, transformar esse olhar, né? De ressignificar esse olhar, né? De falar, tem alternativas, tem tecnologia, e as que não tem, a gente fazer essa reflexão, porque... Correr atrás. Fazer... Procurar melhorar, não é porque você deu um passo, fez muito. Não. Tem que fazer mais. E ainda entregar o bastão para quem tá vindo aí com todo o gás aí e falar, tá o bastão aqui, você desenvolve mais aí do que eu for até aqui, vai você. E assim vai passando o bastão. O problema é que quando o pessoal vai trabalhar com reciclagem, mano, acho que 98% só é por causa do dinheiro. Sim, a questão do dinheiro, ela é preponderante, porque dela depende a nossa sobrevivência. Mas em contrapartida, você tem algumas coisas, né, de crenças, de ideais, de valores, de coisas que você vai incorporando aí ao longo da vida, que você vê que não é só o dinheiro que motiva, né? Porque senão, às vezes, eu poderia, no caso, abrir mão, entre aspas, dessas coisas que eu acredito e me enquadrar num regime CLT que, às vezes, se você ponderar, teria muito mais benefícios às vezes do que os que eu tenho hoje fazendo a reciclagem e trabalhando da maneira como eu trabalho. Mas eu procuro sempre evoluir justamente para tentar mudar, trabalhar em cooperação com outras pessoas, você, galera do PIMP, que eu sempre menciono, outros catadores, o Bispo Catador, pessoas que te influenciam positivamente para mudar um cenário que ele não é tão assim um mar de rosas, né, digamos assim, e falar, aquela galera lá atrás lá pôs a cara, me mostrou um lado que eu até então não via, né, porque às vezes o cara que tá vendo, tá assistindo, assim como eu tive a oportunidade de encontrar você, né, e a gente tá aqui batendo esse papo hoje, através da internet eu já conheci pessoas, o Ed que fez o logotipo, o rapaz da Meta Recicla, que me... eu lembro que você comentou comigo sobre a Meta Recicla. Fala um pouco dela aí, que você comentou naquele dia comigo lá, eu achei interessante, queria que você comentasse sobre... São da Zona Norte, né? Lá da Zona Norte, da Cachoeirinha. Nova Cachoeirinha. Lá da Cachoeirinha. Eu conheci, uma vez a gente internet, eu acompanhando, né? Conheci o perfil dele lá no Instagram e tal. Aí eu tava vendo, ele fez uma caixa redutora pra motor, e aí era essa questão relacionada à carroça elétrica. Eu mandei uma mensagem pra ele, falei, seria possível fazer uma... Ele falou, é possível e tal. Deu atenção, né? O cara já te dá atenção, mano. O cara te respondeu, já dá atenção, pô. E aí é outro nível. E ele trabalhando com as crianças, e ele mostrando o tanto de coisas que você pode reaproveitar, né? Antes de reciclar, porque é uma coisa que eu tenho reutilizar antes de você reciclar, antes de você descartar, encaminhar,
você pode dar uma outra alternativa. Reutiliza, ressignifica, reincorpora, né, no caso dos orgânicos, repara, né, conserta, repassa, no caso de uma doação. Olha quantos R's o pessoal fala dos 3 R's hoje, e você fica no 7, 8 e vai embora, velho. Tem mais, se apertar sai mais. Aí eu fui lá, eu tava fazendo uma prestação de serviço numa casa, que a pessoa me contratou, muito com aquele intuito de querer se livrar de um problema, e aí eu mostrei o meu posicionamento, tô aprendendo a fazer isso. Falei, não, olha, eu posso te fazer assim e tal. Ele me contratou como uma prestação de serviço. E tava saindo bastante resíduo eletrônico de lá, cara. Bastante material eletroeletrônico. Eu conversei com o Neto, né, que é o idealizador lá do projeto da Meta Recicla. Tal, vamos combinar de se conhecer, vamos... Não, eu te mando lá na Move, eu te pago um Uber. Essa mesma sinergia, assim, que você sente, né, meu? E, olha, até arrepia, né, cara? Porque é gostoso de você ser contemplado nos temas que você gosta, que você tem identificação, e te abrir o horizonte, né, cara? Porque é um tema... Eu gosto tanto de reciclagem, talvez, né? Dentre tantas explicações, porque é um tema transversal, cara. Tá em todos os momentos da nossa existência aqui. Então, aí eu arrecadei alguns eletrônicos lá nessa casa, perguntei, lógico, se teria utilidade para o projeto dele, conheci o espaço dele lá, a sede da Meta Recicla, e é um propósito que ele é aquilo, tem coisas que vão para reciclagem mecânica ali, tradicional, que a gente conhece, mas tem coisas que ele dá um novo olhar. Por exemplo, uma tampa de impressora, que foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. Antes de encaminhá-la ali para reciclagem, né, algumas é de ABS, outras de PC, né, se eu não me engano. De ABS, né? Tem. E aí eles fizeram um corte a laser lá em uma delas, e eles fizeram um desenho de um drone, que eles falam que é o frame, o nome é o frame de um drone. Então eles estavam trabalhando num projeto que era produzir um drone com baixo custo, né? E incorporando materiais que teoricamente iriam para reciclagem, né? Com o destino correto, né? Encaminhado de maneira correta, ele iria para reciclagem, legal. Mas por que não aumentar um pouco mais a vida útil dele aqui nesse plano e disseminar e propagar a cultura maker, robótica, acesso e democratização da tecnologia? Falei, caramba, velho, que legal. Então eu me predispus com grande prazer, fui lá, me desloquei até a Zona Norte, saí um pouco do meu mundinho ali, da minha casinha, né? Saí, tipo, né, pra conhecer, interagir. E foi uma oportunidade bastante gratificante, assim. Depois lá da Zona Norte, ele falou, olha, tem uma possibilidade de um trabalho, assim, vai ter um evento aí, Green Nation, você não quer dar essa moral lá não, ajudar? Eu falei, Neto, tô mais familiarizado com a reciclagem nesse aspecto aqui, assim. Não, mas você pega fácil aqui, assim, e tal. Então, ele me mostrou, né, coisas que eu já sabia que seriam possíveis, mas outras que eu nem imaginava. Então, eles fizeram lá com baixo custo, tudo feito a partir de coisas eletrônicos que poderiam parar. Peças reutilizadas, né? Tudo reutilizado. Ele fez um pluviômetro. O pluviômetro, o que é? Eu vou perguntar o que é isso. Uma fonte, né? Um carregador ali de celular, tal, com uma sirene dessas que você encontra em alarmes de residência, tal, e 2 fios num pote de água com sal, que o sal é alcalino e conduz a eletricidade. Quando a água chega num determinado nível, dispara essa sirene. Então, em situações de risco... Tem que falar o nome desses caras. Tem que expor os caras. O Neto lá da Meta Recicla, idealizou isso, fez, torna acessível lá nas palestras, nas abordagens, nos cursos que ele dá, democratiza isso e faz com que as pessoas percebam a importância de você dar o destino correto para os resíduos que a gente gera. A questão não é se é vilão ou não é vilão, porque eu vejo muito isso com relação aos plásticos, né? Se você for, como você mencionou, não havia parado para pensar, a gente vive na era do plástico, né? Você tem tem próteses, né? De mãos mecânicas, você tem uma série de...
de bons usos, mas também em contrapartida, né, por conta de não assumirmos essa nossa responsabilidade do plástico descartado lá, aquela imagem clássica da tartaruga, né, que no plástico nos oceanos é um problema. Só que ele não foi parar lá sozinho, não, né? então. Ele não chegou lá no oceano né? sozinho. Então, tem por exatamente, disso, não adianta falar, porque não existe. É a mesma coisa que você tomar uma multa com o carro e culpar o carro. O carro anda pra caramba, tomei a multa, mas quem tava guiando o carro? Tinha alguém guiando o carro, não vai tomar multa sozinho. Tá tendo muito acidente com carro, eu vou tirar os carros de circulação. Não existe, né? Tá morrendo muita gente com o automóvel, aí a culpa é do automóvel. Educar, campanhas de educação ambiental, conscientização. E aí as leis, né, se fazendo valer, né, que nem você falou da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma lei boa, né? Na teoria, né? Então, aí é onde entra as nuances. Pra quem é que nem nós, que mete a mão, tá lá embaixo, lá no final da cadeia, lá, a gente tem uma visão diferente. As empresas certificadoras aí que apareceram, que estão se proliferando, às vezes o cara, ele produz essa embalagem aqui, né, feito de um material específico, e aí ele vai lá, ganha o selo de certificação, só que ele não fez nenhum tipo de campanha para reciclar a embalagem pós-consumo. Ele comprou 30 toneladas de PET, que é a quantidade que ele tem que fazer a compensação de pós-indústria. E aí? Então, é uma coisa mais para fazer média do que para resolver o problema. Porque aí vai falar, mas daí é reciclável. Daí não vai e tal, porque é reciclável e tal. Delicado. Porque se a gente for falar de marcas grandes, que às vezes não tem nem esse conhecimento, que contratam profissionais para cuidar dessa área. Sim. E aí o pessoal não é o que põe a mão na massa. Não conhece, não tá com a mão cadeirada, nunca arrastou um bag na vida, quer falar de material reciclável, não dá. Pessoa que tá dentro do escritório ali, quer falar de... Não, a não ser que essa pessoa tenha tido uma base lá atrás, arrastando o bag na lama, no sol, na chuva, para entender o que é meter a mão num pote que tá com resto de comida, que tá com os bichinhos, essas coisas, o cheiro da para de frigorífico. Entendeu? Esse pessoal aí, sim, você tem que ouvir o que eles têm para falar. Agora tem muita gente que não... Ou no meu ponto de vista, aí puxando a sardinha um pouco pro meu lado e pro nosso lado, né? Minimamente valorizar, né? Valorizar esse trabalho, né? É que tem gente que tá nessa função aí, mas pra fazer média por causa do ego. Porque não são essas pessoas que vão resolver o problema. Esse daí que é o X da questão. Você tem que colocar pessoas para resolver o problema, pessoas que conhecem o problema. Sim. Não pessoas que causam o problema. Porque a mesma pessoa que tá falando para você se conscientizar é aquela mesma pessoa que vai comer chupar uma bala e vai jogar o papel. Ou ela fala, não, eu vou jogar aqui no lixinho do meu carro. Vou jogar não sei o que, joga pelo lado de fora entendeu? Joga pela janela. Esse pessoal que vai cuidar, não vai. Não é esse pessoal que vai cuidar, não. Não vai resolver, não. Tem que... a gente tem que focar na próxima safra que tá vindo aí, a geração que tá vindo aí que tem que ter essa conscientização. E aí eu volto, né, assim, traçando um paralelo lá com a oportunidade que eu tive lá de falar do trabalho que eu fiz com o Neto da Meta Recicla nesse evento. Eu tive recentemente uma oportunidade e aproveitei e fiz questão e até mesmo devia uma visita para uma amiga minha que ela mora lá em São Lourenço da Serra, e aqui depois de Itapecerica, região de Cachoeira, Rio e tal, região de Mata Atlântica, o fundão do Pontal, é o fundão do Vale do Ribeira, que é a última cidade você vindo de lá pra cá, ou a primeira saindo da capital. Eu até brinquei com a minha amiga. E eles estavam trabalhando a temática do carnaval, né, que eles foram contemplados no edital, mas já abordando a questão de diminuir a geração de resíduos nessa festa. E aí ela me chamou para fazer um bate-papo assim, com os participantes lá desse curso que se inscreveram e tal. E aí eu fui lá falar a respeito do conhecimento prático que eu tenho, porque é uma coisa, às vezes é a teoria, né, e a prática é outra, assim. Quem executa é diferente. A complexidade que você vê do problema em si, né?
Então aí eu fui lá, falei, abordei, assim, foi uma experiência bastante... Mas qual era a pauta? Era diminuir os resíduos na época do carnaval, coisa assim? Medidas para adiar o fim do mundo. Nossa. Na verdade, o tema era esse. E aí, no bojo do carnaval, né? Então, como você fazer um carnaval onde a geração de resíduos não fosse já partindo da premissa de conscientizar antes de acontecer, né? Porque muitas vezes você faz o evento, acontece o problema e você tenta resolvê-lo. Não, então, pensar antes o que vai gerar depois. Me corrija se eu estiver errado. Você foi lá, tinha uma coisa... O tema estava ligado aos resíduos que era usado no carnaval. Nesse caso aí, usava-se muito EPS, porque eu tenho uma ideia. Eu nunca entrei, nunca me convidaram para trabalhar nessa área de resíduo ali, de tá fazendo gerenciamento, alguma coisa ali na área de carro alegórico, essas coisas, o que fazer com o pós. E aí eu sempre tive essa ideia de que usa-se muito o EPS ali naquele carro alegórico. Não sei se você chegou a ver lá, conhecer. Não, justamente essa foi uma das abordagens que elas fizeram no mote da apresentação do projeto, porque contemplava várias etapas, né? E essa era uma delas. Quando fala-se carnaval, normalmente a gente associa esse carnaval de proporções maiores, trio elétrico da Bahia e tal. Pelo contexto ali da cidade, pela característica, eles estavam pensando em resgatar até mesmo alguns valores lá da cidade que eu não sabia, tipo, que já não estava mais acontecendo. Tipo, lá tem muita cavalgada, sabe? Moda de viola. Então eles estavam querendo resgatar as características meio que tradicionais ali da região e fazer um carnaval de menores proporções. Entendi. Preocupados em não gerar muito ruído, porque tem idosos na cidade. Sim, então, poluição sonora. Eles estavam tentando pensar numa outra perspectiva. Então eles não estavam utilizando muito o EPS. Certo, por isso que eu perguntei, porque logo veio na minha cabeça, tem alguma coisa a ver com carro alegórico, essas coisas, tal, o que gera depois, o que vai fazer com esses resíduos depois. Mas você tocou num ponto, não sei se você já teve a oportunidade de ver, de assistir. Tem um filme, um documentário que chama Lixo Extraordinário. Não. Então, ele é produzido por um... Mas eu vou ver. Lixo Extraordinário. Indicação sua, eu vou ver. Vale a pena. Pelo Vic Muniz ele é produzido. E aí ele pega justamente esse mote, assim, se não me engano, aqui não me falha a memória, que faz bastante tempo que eu assisti, mas ele tá passando, não sei se é lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo, não me lembro, mas ele fica impressionado com a quantidade de resíduos e eu acho que as estruturas de EPS e tal, que são descartadas ali, e aí ele faz um movimento que vai dar um novo olhar para esse resíduo. Então ele vai para a região de Gramacho, lá no Rio de Janeiro, onde tinha um lixão, e grande parte da galera ali fez parte da produção, e ele reproduz algumas imagens de obras clássicas utilizando resíduos, assim, mano, é maravilhoso esse documentário aí, eu vou, depois você me manda ele, eu vou procurar ele sim, que é importante, se a gente saber, que a gente é pouco explorado, cara. Tem tanta coisa boa pra gente ver. Na internet mesmo, eu acho que tá faltando mais pessoas ali. Eu não sei também, né? Talvez eu não esteja buscando ali o que eu tô procurando, porque talvez não tenha pela falta de interesse, ou falta de conhecimento, falta de informação mesmo, porque uma coisa puxa a outra, né? Então a internet, a gente tem uma puta ferramenta na mão. A gente tem gente capacitada trabalhando na área da reciclagem, mas você não vê todo mundo ali dando a cara para bater. Mais ou menos o que você faz, pô. O que eu faço, o que a gente tá fazendo, o que você conhece pessoas que fazem isso, o pessoal que você comentou aí, Meta Recicla, essa galera toda aí do Cata, não sei o que lá, Cata aqui, vai embora, pessoal. Exatamente. Esse pessoal precisa ser divulgado para eles, tipo assim, para eles encorajarem outras pessoas com o mesmo propósito e tal, pra fazer uma aliança bem, bem foda mesmo, senão... eu acredito bastante nisso e eu acho que você tocou num ponto que assim, as pessoas elas nos inspiram, né?
Muitas pessoas nos inspiram e às vezes elas não sabem que elas nos inspiram, assim. E na internet, você ter te conhecido, essa troca de papo, ela é fruto dessa inspiração, né? Porque ela é mútua e recíproca. Então, à medida que eu, por exemplo, eu não conheço pessoalmente um cara que eu admiro e que fala desse universo e aborda as questões com mais contundência e tal, que é o Bispo Catador. Não conheço ele pessoalmente. Mas é um cara que eu admiro pra caramba, porque ele é um cara que ele propõe um novo olhar pro catador, remuneração justa, furar as bolhas que já estão pré-estabelecidas por empresas que vêm com um olhar de fora, com uma visão de fora, acaba mordendo a parte do pão, da grana, da parte que movimenta a economia, que ela é fundamental. O Bispo, a galera, o Neto, que eu falo, o Neto Trindade, da Meta Recicla, tem várias pessoas na internet que elas nos inspiram positivamente. E eu acho que você falou, cabe mencionar, saltar, frisar. Tem sim, pô, tem que falar tem que falar desse pessoal. E às vezes a gente também acaba, não sei se é um desânimo coletivo, às vezes a gente é bombardeado por notícias que não são tão boas, né? Também tem isso, né, do dia a dia, sabe? Que acaba engolindo algumas discussões que são importantes, mano. E eu acho assim, eu tenho essa ferramenta que é a internet ali, o Instagram, que eu tô usando mais, porque eu não dou conta, assim, se eu ficar muito... O Facebook eu deixei de usar e tal, uso bem menos, mas de se sentir tocado e se engajar ali minimamente, não precisa, né... Falta, assim, talvez tenha pouca representatividade, né? Sim. Se você olhar pra quem representa, você citou o Bispo, você citou o mano da Meta Recicla. Aí o pessoal... Pimp My Carroça. Tem mais pessoas. Tem. Só que a gente precisa saber onde essas pessoas estão. Porque você sabe que são pessoas certas. Sim. Não tô nem falando de pessoas boas, tô falando de pessoas certas. Sim. Porque pessoa certa é o que a gente precisa. A gente precisa de pessoa boa. Às vezes pessoa boa não é pessoa certa. A pessoa boa, ela faz um monte de coisa aí. Pessoa boa, no caso, né? A pessoa certa é que a gente precisa mesmo, tá? A gente precisa primeiro entender se tem tanto, ou se de repente a gente deposita tanta esperança. Fica aquela coisa pra ver se melhora o cenário. Eu acho que tem. Eu acho que falta essa conexão. Talvez, acho que falta, né? Não é pretensão, não. Mas um exemplo meu, assim, que tive recente. Eu conheci uma história de um senhor Antônio, lá de São Sebastião. Um senhor aposentado. São Sebastião Litoral, Norte? Um senhor aposentado tal, que para complementar a renda dele ali, ele tava com um carrinho pegando reciclagem ali na cidade e tal. E aí um rapaz que trabalha lá com reciclagem do lixo, São Sebastião Lixo Zero, fez uma postagem e eu vi, eu me sensibilizei com a história do seu Antônio. Não porque amanhã depois possa ser eu, mas por empatia mesmo, que acho que nos falta em muitos momentos. Aí eu, aí eu vi a carrocinha dele ali, um carrinho bem simplesinho tal, com uma roda de bicicleta, mas não tava com um pneu nem câmera, tava só a roda de alumínio ali, só o aro. Aí tal, eu entrei em contato com o cara, mandei mensagem, aí tal, fiz um Pix lá. O valor que estava dentro da minha realidade, eu fiz um Pix. Aí já ajudou pra caramba. Já ajudou. Aí ele falou, tem como você fazer um vídeo assim, tal, só pra divulgar na sua rede e tal. Eu falei, não, fiz um vídeo curtinho lá, coloquei no meu Instagram. 1, 2 amigos, 3, não importa. Fortaleceram essa corrente. Então, essa empatia, essa fazer questão, né, de ajudar e fazer reverberar, tocou outras pessoas e essas pessoas se sensibilizaram, né? Então me deram um alô, entrou em contato com ele, fez o Pix e eu tenho, não sei se é intuição, eu tenho uma coisa que quando eu deposito a confiança assim, vai longe, sabe? Não tenho muito... Não, talvez você tenha enxergado... Por ser da área, se identificou ali, viu? Você já deve ter passado algum veneno com a sua carroça também. Você é louco. Você sabe como o negócio é ruim. Você é louco. Então você vai chegar e vai falar assim, mano, eu já passei por isso daí, eu sei, e não tem ninguém pra... Eu tenho que ser... Eu, pelo menos, penso assim, eu tenho que ser pros outros aquilo que não foram pra mim.
quando eu comecei, não tinha informação nenhuma, você tem que aprender na raça. Nossa. A internet não era assim, era complicado de você entender. Até hoje é um pouco, porque tudo que tá ligado a plástico não tem nada assim de conteúdo nosso, nacional, é mais coisa de vem de fora, com linguajar, com outra língua e o caramba. Mas assim, quando a gente iniciou, não é porque a gente pegou uma fase ruim, de pouca informação, de pouco acesso, que a gente vai negar, pô. Não. Talvez se alguém tivesse passado informações pra gente lá atrás, informações bacanas, informações corretas, certas e tal, a gente estaria agora passando informação mais correta pra quem tá vindo aí. E assim vai. Mas quebrar essa barreira de ninguém nunca fez e você ter que ser o primeiro a fazer, você não tem a referência. Como é que você vai falar, pô, eu não sei se estou fazendo o correto, porque eu não... Pelo menos eu tô falando cada um na sua área, ali, por mais que seja a reciclagem em si, mas é cada um na sua área. Você fala, pô... Nas suas respectivas quando eu comecei a viajar, não conhecia ninguém que viajava. Em 2013, 2012 e 2013, eu não conhecia ninguém. Eu falei, eu vou nessa aí. Aí você vai, você não sabe. Aí antes de dar certo, deu errado pra caramba. Que é aquele lado que ninguém fala, né? Mas você também deve ter dado, muita coisa deve ter acontecido errado até começar a dar certo pra você entender. Você não desistir, entender. Eu vejo muita pessoa querendo aquele resultado imediato. Não. A pessoa faz, já quer o resultado logo, já acha que vai ser assim, acha que vai ser assado, não... Aí se desanima e acaba desanimando os outros, porque conta sempre uma história negativa que teve com a reciclagem. É desafiador mesmo, você falou, porque no meu caso é a construção assim de uma trajetória, né? Ou, por exemplo, do tempo que eu trabalho com a reciclagem lá, que eu comecei assim pela sobrevivência lá, que eu te contei a história do carrinho que desceu a ladeira e que capotou e que estourou os pneus, que eu fui tirar o entulho lá. O seu caso é tão complicado que, tipo assim, eu só vou dar uma falada que você comentou comigo naquele dia lá, que a gente tem essa coisa em comum dos incêndios. Sim. Que você sofreu, eu sofri, só que no seu caso foi bem muito pior. Mas muito pior. E aí, envolvendo toda a questão de falta de maturidade tua pra lidar com a situação, aquela coisa tudo, aquela estrutura, a sequência, a maneira com que aconteceu, tudo. A sua situação, quando eu falo da minha, que a gente tem essa coisa em comum de incêndio, a minha, por eu já ser adulto, já saber trabalhar, ter que recomeçar de novo, tal, aquele período curto com essa quantidade de incêndio, beleza, vai embora, você é adulto. Agora, quando você, tipo... No primeiro incêndio eu era criança. Então, aí você é criança, você não tem noção, você não sabe pra onde você vai. Tinha 12 anos, né? Você não tem nenhum norte pra você seguir. Você fala, tô ferrado aqui. E não dá, e assim, você ainda não pode nem chorar. E você sabe, não dá nem tempo. Eu te contei os episódios, no segundo episódio, que eu falei pra você da ironia lá, né, que eu tenho como característica em alguns momentos, né? Que você fez uma brincadeira lá. Da menina que me abraçou e tal, falou, nossa, e você conseguiu soltar uma piada no momento daquele ali. Mas eu vou, assim, só pra contextualizar, né, assim, a respeito do incêndio, o primeiro também teve uma coisa, assim, entre aspas, engraçada, mas mais permeada pela inocência, né? É até esquisito falar, né? Teve uma coisa engraçada no incêndio, né? É até esquisito falar, e aí aquilo que eu te contei. Se eu falar com determinada carga de emoção, eu vou chorar. Sim. Mas se eu suscitar pelo menos um ou outro episódio ali que é o lado positivo da história, eu vou sorrir. Porque às vezes tem gente passando por uma situação que a gente passou, principalmente a tua, que foi pior, e aí a pessoa tá querendo desanimar, tá querendo desistir, o caramba. Aí quando a gente conta a nossa situação, principalmente a tua, pô, às vezes a gente tá ajudando gente que a gente nem sabe quem é. Tipo, não sei o alcance do vídeo. Mas se a pessoa souber dessas experiências que eu tive, e principalmente que você teve, na idade que você teve, a pessoa fala, pô, calma aí. É curioso, né? Essa do incêndio que eu tinha 12 anos, só pra não passar assim... Eu estudava, né? Tava na quinta série e tal, e eu tive que interromper os estudos. Eu faltei alguns dias, assim, porque não tinha condições de ir pra escola. Não tinha casa, não tinha roupa. Aí a galera da escola, um dia que eu te falei, eu tava lá arrancando os fios de cobre de um chuveiro, sentado nos escombros lá, eu vi uma multidão, veio a galera da escola. Um monte de sacola, toma. Aí eu ganhei roupa de um, roupa de outro, caderno de um, caderno de outro. Uns poucos dias eu tava na escola. No primeiro dia, tinha um gaiato lá,
chamada, né? Alex, normalmente era números, os primeiros números nesse caso era o número 1. Aí na chamada, número 1, a professora, número 1. Aí um gato lá no fundo. Pegou fogo! Que brincadeira. Qual a idade? 12 anos. Quinta série, né? Quinta série. Eterna quinta série. Mas eu não levei aquilo pro negativo, de Tamizu, não. Foi a maneira que eu reagi, mano, a classe inteira caiu na risada e eu também. Passado alguns dias, o número 1 pegou fogo, aí caiu pro número 2, a galera fez uma resenha ali de escola e depois passou, esqueceu, mas porque a galera fez de coração tão bom, tipo, de ir lá na verdade, acho que era pra arrancar um sorriso do seu rosto. E talvez essa foi a maneira que ele encontrou e eu conheço o Gaiato até hoje, assim, a gente tem não um vínculo estreito, mas você sabe quem você lembra, sabe? Morava no mesmo bairro, né? Que é a escola ali nas cercanias. Então são vários desafios, né, cara? Assim, que você vai encarando, vai aprendendo, vai evoluindo, vai amadurecendo e no caso aqui que a gente do bojo aí, do mote da conversa, a reciclagem e o temas com que ela se conecta. E ainda tem mais coisa pra gente desvendar, né? Mano, porra, eu de coração agradeço o convite que você aceitou. Porra, pra mim, show de bola, a gente tá no final ali, já tô entendendo ali. Queria agradecer a galera que ajudou a divulgar a gente aí, colocando ali, dando uma... E, cara, te presentear com a caneca. Você é a primeira pessoa que vai receber uma canequinha nossa aí. Legal, meu. As outras pessoas não vieram. Depois eu dou um jeito de conversar com o pessoal lá e mandar pro pessoal lá via Canela, via motoboy, via metrô, via alguma coisa. Legal. Poxa. Então, eu fico agradecido pela tua presença, você ter aceitado o convite nosso. E, João, você só agradecer o pessoal aqui que deu uma força pra nós aqui. Aqui o nosso... e você? A Atitude Recicla aí, ó. Se o pessoal quiser trocar uma ideia, quiser lá, ligar lá, entrar em contato. Segue no Instagram. Vai lá, tá tudo aí no esquema aí. Manda um inbox, manda um zap, tá tudo certo. O pessoal, galera lá de Ermelino Matarazzo ali, que quiser cortar o cabelo no meu parceiro Zé Mulato, pode encostar lá que ele pode ver que a resenha ali é certa, que além de tudo, aí a nossa prestação de serviço de mão de obra que a gente executa, que a gente viaja aí para o Brasil afora. Ainda tem mais coisa para esse ano vir aí, tem umas viagens mais xarope ainda do que aquelas. Mas, granulação lá na cidade Tiradentes, seu Vanderlei, VPS. Aqui não tem nada a ver com polímero não, tá? Ele só pegou o ensejo. Só não é mais um novo que as iniciais do nome dele ali, não sobre o nome dele, mas é serviço de prestação de granulação. Só precisa granular material lá, a galera ali de Guaianazes, cidade Tiradentes ali. Vai muito nele. Vai, só lá, quilo-hora da máquina lá, negocia com ele lá, ele granula material pra geral, que é uma mão de obra também que tá crescendo, porque o pessoal tem equipamento e aí aluga a máquina ou presta o serviço lá por quilo-hora. Legal. E não sei se tem mais, tem a Iene, Semijoias, pô, gente boa, estudou comigo, cara. Meu colega de escola. Olha que legal, né? Professora. Aí eu fui lá onde ela... Não sei se ela tá dando aula ainda. Eu fiz uma pequena palestra lá pros alunos dela. Tá lá no Instagram, tem umas fotos lá. Que eu fiz com ela. Ela me convidou. A gente tem umas coisas paralelas, eu e ela. Fora, assim, envolvida a educação. Conscientização, educação sobre meio ambiente, reciclagem. Olha só um parênteses aqui rápido. Tem uma moça que eu sigo o perfil dela. Ela faz umas joias, brincos, anéis... pulseiras, pingentes, tudo feito com plástico. Depois eu vou te mandar lá. Manda lá. Mandar o link lá, mandar o perfil. Sei que acho que só essa galera aí tem que agradecer eles aí por estar dando uma força pra nós, fortalecendo a gente. Pô, que legal, cara, bacana. E eu agradeço você mais uma vez. A gente vai ficar trocando essas ideias sempre aí, a gente vai estar sempre em contato. Beleza, João? Já era? Eu que agradeço aí a honra, o privilégio e a oportunidade de... em prol da reciclagem, pode contar com nós. Vamos reverberar essa sinergicamente, é isso aí. Exatamente. Beleza.